Aí vai demorar uns segundinhos, enquanto isso, eu vou abrindo aqui. Boa noite, quem estiver já no YouTube. Estamos aqui, eu estou virada para o lado porque eu estou abrindo uma live no Instagram. Boa noite, pessoal do YouTube, está aqui junto com a gente, prazer enorme. Obrigado pela companhia de vocês. E eu já começo agradecendo aqui o Rafa de estar aqui com a gente. A gente vai se apresentar, vocês vão ver que o cara não é pouca coisa. E ele estar aqui é um grande privilégio para a gente. Ó, obrigado. Estamos ao vivo aqui no Instagram, ok. Aí só esperando, gente, do Instagram, eu vou ficar virando para cá e para lá, porque quando eu estiver olhando aqui, eu estou olhando não só a minha cola, mas também a live do YouTube. E pessoal do YouTube, quando eu estiver olhando aqui para o lado, eu estou olhando para onde está a live do Instagram, ok? Só esperar o Rafa aparecer aqui, que eu já chamo ele aqui no Instagram para ficar nas duas lives ao mesmo tempo. Então, aguenta aí uns segundos que já começa a ficar bom. Deixa eu até ver aqui como é que eu peço para entrar nessa live. Vamos ver, só um minutinho. Eu acho que assim que você entrar, vai aparecer uma opção para você pedir para participar. Oi, Kátia, boa noite. Carla, boa noite. A Carla que está no Instagram e a Carla que está no YouTube. Aqui, ver solicitação. Aqui, pronto, Rafa. Já vai entrar aqui no Instagram. Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu tirar o volume aqui. Gente, só confirma para mim o seguinte, quem está no YouTube, Carla. Ó, me fala se vocês estão me ouvindo normal. Vamos fazendo uma dupla transmissão aqui, YouTube e Instagram. Então, não sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que é o microfone. Vamos lá, gente, eu tive o mesmo problema também agora há pouco. Eu tive que zerar o som aqui para poder escutar a Roberta aqui no computador e deixar tudo bem organizado. Excelente, gente. Carla que está no YouTube, Carla Nacal, me fala se vocês estão me ouvindo, ok, normal, e aqui no... tá com eco, né? Então, vamos ver se o eco agora baixa um pouco a bola, porque eu tirei o microfone que eu estava usando no YouTube. Vamos ver, estou ouvindo bem, né? Só está com um pouquinho de eco, mas tudo 100%. Gente, é que tem muita coisa ligada. Nós estamos dois ao mesmo tempo nos dois lugares, então eu acho que vai ficar um pouquinho de eco mesmo. Sejam fortes, ok? Vocês acham que não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo? A gente está provando aqui que tem como. Talvez se eu diminuir o volume, deixa eu ver. Vamos ver se melhora assim. Diminui o volume dos dois. Aqui, o Rafa está com retorno, mas dá para entender. Estou com retorno? Vocês estão me ouvindo bem? Então, a culpa é do Rafa, ótimo, já achei bom. Eu acho que a culpa é minha mesmo, hein? Mas vamos ver. Talvez é porque eu deixei no computador. Eu vou fazer uma troca. Eu vou escutar a Rô no Instagram e vou deixar sem som no computador. Ó. Agora quero ver se vai. Beleza, porque se eu te mutar... Melhorou, né? Então, beleza. Perfeito, gente. Tinha 2 microfones captando o computador. Nossa, a gente tá muito chique, gente. Eu tô com uma luz na cara que no Instagram tá bem estourada, mas tudo bem. Bom, gente, é o seguinte, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui, só para a gente entender aqui nós viemos aqui. Nós vamos nos apresentar em seguida, porque eu sei que tem seguidor do Rafa que não me conhece, seguidor meu que não conhece o Rafa, e depois nós vamos fazer um bate-papo, onde eu vou trazer perguntas para o Rafa que eu peguei da resposta que vocês deram na caixinha, e ele também tem perguntas para fazer para mim, e a gente vai vendo para onde a conversa leva. Quem quiser ir fazendo pergunta, vai fazendo, que a gente, na medida do possível, vai pegando as perguntas e vai respondendo também. Qualquer coisa, se a gente se empolgar muito na dinâmica, a gente deixa para responder as perguntas que estão sendo feitas ao vivo no final. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Boa noite, Valdirene. Valdirene sempre presente. Então, vamos lá, gente. Olha, eu venho falando nas últimas semanas sobre a importância da gente ter saúde financeira para que a gente consiga ter saúde mental. As duas coisas estão intimamente ligadas, né? Muita gente me escreve, peraí que deu um pau aqui, e a gente vai tirar um negócio aqui, deu tudo certo, e muita gente me escreve. Muita gente me escreve falando sobre como tem uma percepção de que o burnout, né, que percebe em si mesmo, tem uma causa aí financeira
às vezes é identificado como a causa do burnout e às vezes como tendo uma participação, né? Eu queria que vocês entendessem realmente que as coisas estão ligadas, né? O burnout não aparece porque o seu emprego te sobrecarregou ou porque você está se ferrando para pagar os boletos sem dinheiro e tal. É uma soma de coisas em que sim a parte financeira faz parte dessa forma, tá? Então, para a gente burnoutar, a gente precisa de 3 coisas. A primeira sendo uma sobrecarga alta, a segunda, um ambiente hostil, né, em que a gente esteja inserido, mesmo que seja uma hostilidade que não é perceptível pelas outras pessoas que trabalham com a gente, mas é uma hostilidade à nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Então, muita gente fala, não, mas onde eu trabalho não tem assédio moral, então acho que eu estou exagerando, mas a questão é se aquele ambiente faz mal para você, mesmo que para os outros pareça perfeito. E a terceira coisa é preciso que tenha uma inabilidade emocional, uma dificuldade da pessoa lidar com uma sobrecarga muito alta num ambiente muito hostil, tá? Então, essa é a parte da gente saber ou não lidar de uma maneira saudável com as coisas que nos acontecem. E aí que entra mais a parte financeira. Então, exemplo, você não sai do ambiente adoecedor do seu trabalho porque você tem medo de não conseguir um outro emprego, ou de ficar sem nada, ou de pagar as contas, né? Então, essa forma de lidar que não é saudável com as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, geralmente é o fator que meio que fecha essa conta para que a gente entre em estresse crônico e depois futuramente acabe até podendo colapsar dentro de um burnout, né? Então, a questão financeira, eu acho que precisa ser entendida por quem tem burnout, por quem está próximo do burnout, de 2 maneiras. A primeira maneira é a parte emocional da nossa relação com o dinheiro. Ou seja, as crenças que você formou, vendo os exemplos da sua família, a partir das coisas que você sempre ouviu. Né? Tem uma questão de autoestima também, e isso é preciso que seja visto e trabalhado na terapia. É muito profundo isso, e é de cada um, né? Cada um é cada um. Seria leviano eu levantar algum ponto aqui, mas eu recomendo que isso seja levado, sim, para a sua terapia, porque é uma parte importante. Tá? Eu fiz 2 aulas, inclusive, meio que pincelando esse assunto. Foi a aula 21, que o tema era sem tempo e sem dinheiro, como você se sabota. E a aula 13, que o tema era como parar se a falta de grana me estressa. Tá? Quem perdeu essas aulas ou quem chegou aqui hoje porque segue o Rafa e nunca tinha me visto, se vocês quiserem ver a aula, me mandem no direct do Instagram a palavra dinheiro. Quem não tem Instagram pode me mandar no e-mail, robertacaruzzi@gmail.com, tá? Que eu mando o link para vocês verem as aulas. E a segunda maneira é a parte prática da coisa, que é o que o Rafa vai ajudar a gente a entender aqui e explicar hoje. Ou seja, as possibilidades de se lidar com o dinheiro, que muitas vezes a gente ignora, ou porque a gente não quer falar sobre isso, porque é um assunto que mexe com os nossos medos, ou porque a gente não sabe muito bem como funcionam os investimentos, sei lá, porque acha que não é para nós, acha que só rico tem como investir, enfim. Seja pelo motivo que for, tem muita resistência das pessoas em discutir o assunto dinheiro, e muitas vezes cria-se aí uma barreira, não é para mim. E com isso a gente vai aumentando a carga de estresse nessa conta que acaba burnoutando a gente. Por isso que a gente precisa resolver nossos problemas emocionais em relação ao dinheiro, as crenças que a gente tem, e entender de forma prática o que pode nos ajudar. Tanto quem está chegando no burnout, quanto quem está afastado, quanto quem só está em estresse crônico, qualquer tipo de alternativa, tá? Por isso que o Rafa está aqui hoje. Então, vamos nos apresentar. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Caruzzi, sou tagarela, como você pode ver, sou uma terapeuta integrativa com foco na recuperação da síndrome de burnout, né? Mas o burnout me ensinou que a gente é muito mais do que a nossa profissão, então eu sou uma pessoa que está se reconstruindo em todas as áreas da vida, aprendendo a respeitar o limite do meu corpo, a priorizar a minha saúde, e eu venho dividindo todo esse processo com vocês nas redes. Rafa, vou parar de falar para você poder se apresentar. Imagina, estou aprendendo um monte aqui já. Muito bom, gente. Meu nome é Rafael Lara, sou assessor de investimentos, hoje uma das maiores operações do BTG Pactual, né, que hoje é o maior banco de investimentos da América Latina.
Gostei muito do convite da Rô, porque eu acho que são assuntos que se conectam muito bem. Eu sou um cara extremamente workaholic, então acho que tenho muito a aprender, inclusive dentro da nossa amizade ela já tem ensinado bastante. A intenção aqui é explicar um pouco para vocês como que a gente pode construir essa parte dos investimentos como sendo um colchão para proteger a gente na parte emocional. Até porque se a gente não tiver ali aquela segurança que o dinheiro pode proporcionar, muitas vezes a gente fica preso num emprego que a gente não gosta, ou num relacionamento que não está sendo bom. O dinheiro ele traz muita questão da liberdade. Tá? Então, se a gente tem dinheiro, a vida acaba ficando muito mais tranquila para a gente tomar decisões. Perfeito. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Você quer que eu te traga perguntas que as pessoas fizeram? Como que você quer fazer? Você é o convidado, você que manda. Ah, perfeito. Eu quero te fazer uma pergunta primeiro, posso? Claro. Excelente. Como é que você descobriu que você tinha burnout? Olha, olhando para trás hoje, eu consigo... Ontem fez 8 anos e meio do dia que eu tive um colapso, né? Olhando para trás, hoje eu consigo perceber que os sinais estavam muito evidentes muito antes desse colapso. Eu diria anos antes desse colapso. Mas eu nunca tinha ouvido falar na palavra burnout. Eu achava que estresse era para grandes altos executivos de multinacionais, presidentes da República e etc. E aí eu ia nos médicos e ninguém falava, eles só falavam que eu não tinha nada, que eu tinha uma angústia, que eu estava com depressão, que eu estava com pânico, que eu estava com síndrome de Meniere, com 500 coisas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala em orientação da parte médica aí. Então, eu acabei percebendo, eu acabei descobrindo que eu tinha burnout, e o meu caso é um pouco fora da curva, para a sorte das pessoas, mas eu acabei descobrindo 3 anos depois que eu colapsei. Por quê? Porque eu tive um colapso, e demorei 3 anos até encontrar um profissional de saúde que me explicasse e pela primeira vez me dissesse a palavra burnout. E aí que eu comecei a pesquisar e a entender melhor. Hoje eu vejo que se eu tivesse as informações que estão mais disponíveis hoje por pessoas que, como eu, falam sobre isso, né, nas redes, eu teria identificado, porque eu já estava num processo depressivo, eu já estava tendo perda de memória, eu já estava tendo dificuldade de foco, eu já estava num nível de agressividade, de reatividade, eu já estava fazendo as coisas que a gente tem sempre se transformam numa infecção, então um resfriado vira uma sinusite muito rápido, sabe? Eu sempre tinha infecção urinária. Olha, e aí a gente vai ligando os pontos. Porém, como essa informação é falha, hoje menos do que era 8 anos atrás, a gente às vezes demora para identificar o que está acontecendo, seja porque a gente não conhece, seja porque é normalizado. É normal todo mundo estar com dificuldade para dormir, ansioso, desesperado, trabalhando demais, comendo mal. Então, quando a gente começa a achar que está acontecendo alguma coisa de errado, a gente tende a achar que é um cansaço, preciso de férias, alguma coisa assim. Então, é muito complicado chegar nisso, e eu, particularmente, demorei aí 3 anos para entender o que estava acontecendo. Perfeito. Até deixa eu contextualizar, e acho que a gente pode entrar também na questão de rotina e a parte de finanças, né? Porque o que me chama muita atenção é como você consegue fazer essa diferenciação, realmente, do que é cansaço, o que é um estresse, é uma exaustão. Inclusive, trazendo para a parte de finanças, de comportamento, eu percebo que tem muitos colegas, amigos que trabalham muito, clientes que eu converso, que ganham muito dinheiro, e que eles acabam arrumando válvulas de escape que muitas vezes é gastar esse dinheiro. Sim. Né? Então ganha muito, e aí quando você tem um momento de lazer, você quer se livrar daquele dinheiro, porque você fala assim, não, eu mereço, eu quero me permitir. Né? Então como é que a pessoa diferencia quando ela está próxima de ter um burnout, ou quando ela realmente só precisa tirar, às vezes, uma manhã de sábado, né, um sábado inteiro, talvez, para descansar. Eu sou bem workaholic, então não digo nem o final de semana, porque não consigo parar de trabalhar no final de semana. Eu acho, Rafa, que o que pode fazer a gente entender essa diferença
é o seguinte, quando a gente está cansado, nós sabemos o que é estar cansado. Nós ficamos cansados, nós dormimos, nós descansamos e daí nós estamos renovados. É como se a gente, na hora de dormir, ligasse o nosso corpo na tomada e depois, quando nós acordamos, nós estamos mais descansados, com energia, etc. Quando nós estamos em estresse crônico, essa sensação de cansaço, que na verdade já é uma fadiga, ela é como se a gente não consegue recarregar a bateria. Então, a gente geralmente tem uma dificuldade para dormir e uma vez dormindo, a gente não descansa o suficiente. Então, é aquele famoso, nossa, eu acordei, parece que eu apanhei a noite inteira. Então, quando você acorda pronto para ir dormir, acorda sem ter descansado, aí é uma super pista de que seu corpo está em estresse crônico. Por quê? Quando o nosso corpo está em estresse crônico, a gente está em alerta. Nosso cérebro está ocupado em fazer a gente sobreviver. Ele entende que nós estamos cercados de ameaças, de perigos, e ele precisa fazer a gente sobreviver. Quando ele está ocupado com esse trabalho, que é ficar em alerta, ele não consegue fazer com que a gente tenha sono profundo, que é o ponto oposto ao alerta. E como a gente não entra em sono profundo ou entra e sai rapidinho, a gente não consegue descansar. Então, se você está acordando cansado, se você sente que não está conseguindo recarregar a bateria, é mais do que um cansaço. Aí você já está em estresse crônico, talvez você esteja já lidando com uma fadiga, talvez você esteja numa situação de desbiose intestinal, que é uma consequência do estresse e que provoca na gente uma sensação muito grande de fadiga. Então, eu acho que se está havendo alguma coisa além do seu normal, de ficar cansado e aí no fim de semana descansar, ou tirar férias e descansar, precisa já começar a investigar, para começar a entender, porque nem sempre a gente consegue entender sozinho, e às vezes a gente indo numa terapia ou conversando com alguém de confiança, a gente consegue entender que nós estamos numa dinâmica que não é tão saudável ou que não é tão normal quanto era. Perfeito, Ron. Eu acho até que o pessoal tava falando que tá dando um eco danado, que ninguém tá conseguindo entender. Mas não tem jeito, gente. Não sei se você tem um fone de ouvido, ou talvez você baixar um pouquinho o volume, talvez dê certo. Ali, ó, vamos ver. Ó, vê se... Eu acho que já melhorou um pouquinho, hein? Nossa, para mim continua igual. Agora tá mais baixo aqui. Ó, eu vou tirar o som do meu computador. Ah, ótimo. Você consegue me ouvir sem o som do computador? Só que aí eu preciso aumentar aqui, senão eu não te ouço. Vamos ver, acho que vai dar certo, hein? Estamos aprendendo a fazer um negócio aqui, gente. Ó, agora deu certo. Eu tava me escutando o tempo todo. Daí Nossa, eu tava achando que o problema era aí, não tava nem me preocupando, gente. Gente, eu tava ouvindo a minha própria voz ali o tempo todo e até é difícil construir o raciocínio. Ó, e o Thiago tá falando que o YouTube, o som tá muito bom. Então, beleza, gente, desculpa. Então, era eu que precisava diminuir o volume. Todo mundo que tá reclamando aí do eco do Rafa, a culpa era minha. Gente, eu tô vendo que vocês estão mandando pergunta aqui no YouTube, tá? Não tô ignorando, não. A gente já chega aí. Então, Rafa, você tava falando da questão financeira. Eu percebo também quando a pessoa está chegando num ápice de burnout, numa situação... A Kátia colocando os balãozinhos do RD. Aê! O pessoal do RD chegando aí, ó. A gente começa a ter um jeito de olhar para as coisas, e isso não é só quando a gente está colapsando, mas é uma boa pista de que você vem fazendo isso, e isso é uma coisa que te estressa muito, que é a questão de você estar sempre preocupado com o agora, na questão da grana. Ou seja, tenho R$100, mas aí com esses R$100 eu preciso pagar tal coisa, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. O que eu vou fazer com esses R$100? Aí você decide. E eu agora com os outros R$100. E você fica tão abduzido por esse desespero de ficar cobrindo o buraco o tempo inteiro com o dinheiro que vai entrando, que você não consegue. Isso, é uma inabilidade que o estresse faz. Você não consegue dar um passo para trás e entender a situação como um todo. Ou seja, fazer um planejamento, e aí a pessoa se vê na questão financeira, daí a gente tem que juntar. Desculpa, é que eu vi um comentário que eu achei que ele estava falando que estava sem som. Não, está sem eco. Aí a gente tem que juntar essa questão do desespero da grana e tal com uma sensação que é normal em quem entra em processo de estresse crônico, que é uma sensação de incapacidade,
de resolver as coisas, que é uma sensação de não ser bom o suficiente, de não merecer as coisas, tipo, os outros que têm sorte, a minha vida que é dura. E isso vai fazendo a pessoa ficar num looping. Então, ela começa a se estressar, ela não consegue ver a coisa de uma maneira macro, então ela fica tapando buraco com o dinheiro e aí ela fica ansiosa e ela não consegue sair desse ciclo. Essa é a pessoa que geralmente se sente refém do trabalho. Ou seja, eu não posso ter burnout, ou eu entendo que eu tenho burnout, mas não posso parar, porque se eu fizer isso, eu não consigo pagar as minhas contas. E aí você vai responder essa questão da parte financeira, mas eu queria dizer que da parte do burnout, quando nós fazemos isso, nós começamos a forçar a barra do corpo para evitar ficar sem o dinheiro, para evitar sair do trabalho, nós estamos fazendo o processo que eu fiz. Ou seja, nós estamos levando o nosso corpo tão além do limite que um dia ele vai colapsar. E você corre o risco de ficar como eu, 7 anos sem poder trabalhar. Então, Rafa, como que a pessoa que se vê nessa situação, tampando buraco, com medo de sair, como ela poderia se planejar? Na verdade, assim, como a pessoa que está vendo que vai precisar se afastar pode se planejar? E como a pessoa que é pega de surpresa? Eu não imaginei que eu fosse parar, mas eu tive um negócio e agora precisei parar. Como ela pode fazer para essa questão financeira ser mais tranquila? Perfeito, Juan. Até quando a gente começou a conversar sobre fazer essa live, não, mas ficou bem contextualizado, né? Eu refleti bastante sobre o tema, porque eu sei que é uma situação complicada e entendo perfeitamente que, né, muitas vezes a pessoa que está próxima ali de ter um burnout, não tem uma reserva, ela está realmente numa situação muito difícil, né? Nesse ponto eu tenho que pegar no pé mesmo, eu não posso ser bonzinho, não só com a pessoa que está sentindo que vai ter um burnout, mas a pessoa que está extremamente feliz com o trabalho que tem, e por estar feliz, fala assim, não, quero trabalhar com isso para o resto da minha vida, então não preciso guardar dinheiro, porque eu quero trabalhar até o último dia, porque eu adoro o que eu faço. A gente nunca sabe se você não vai saturar dali a algum tempo, ou se o teu mercado não vai saturar e você não vai ter que ir para uma outra área, né? Porque as coisas vão ficando obsoletas, né? Pensa uma pessoa que consertava máquinas de escrever, que a pessoa mais gostava, já não tem mais tanto mercado. Mesma coisa um relojoeiro, né? Quando foi a última vez que você levou um relógio para consertar num relojoeiro? Então, pior, Rafa, que foi faz 2 semanas que eu fui. 2 semanas, olha aí, a Rô sustentando os relojoeiros aí. Tem uma situação difícil, gente. Tem que guardar dinheiro todos os meses, né? Eu sou de uma vertente que você tem que guardar pelo menos, e eu digo pelo menos porque eu acho pouco, 10% do que você ganha. Independente de quanto você ganha. Você pode falar assim, Rafa, mas eu ganho muito pouco. Eu ganho R$2.000, R$3.000 por mês. Você tem que dar um jeito, porque é a tua liberdade que está sendo negociada. Senão você vai ser escravo do teu trabalho pro resto da vida, e aí sim vai ter que trabalhar com saúde, sem saúde, porque você precisa colocar comida para os teus filhos na mesa. Você precisa ter dinheiro para pagar a passagem de ônibus para eles irem para o colégio, para comprar um material. Então, acaba não tendo muito como fugir. Então, é muito mais uma linha preventiva antes do problema acontecer, e depois a gente entra no ponto do problema que já aconteceu. Você se forçar, no bom sentido, né, no sentido de disciplina, como quando você se força para ir na academia. Eu mesmo adoro musculação, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu me forço para ir na academia. A gente conversou, fiquei doente alguns dias, me forcei a parar, porque depois que a gente está fazendo é difícil você não ir. E hoje de manhã eu falei, não, vou ter que ir de qualquer jeito. Porque na hora você não quer ir, mas durante também não é tão prazeroso muitas vezes, mas depois você sai com a consciência tranquila, você vê que teu corpo está respondendo bem, que isso tem um impacto positivo na tua saúde. Guardar dinheiro é da mesma forma. No primeiro mês, talvez você fique empolgado de não conseguir guardar R$100, R$200. Segundo mês, já vai falar assim, poxa, queria, na verdade, sair com meus amigos com esse dinheiro, queria comprar uma roupa nova, queria poder me divertir de alguma forma, e você vai guardar ali 100, 200 de novo. No terceiro mês, aquilo ainda não tá bom. E aí você coloca isso para começar a formar a tua reserva de emergência, né? Você pode usar uma conta do Nubank, uma conta do PicPay, pode utilizar o CDB de liquidez diária do BTG, eu acho que é a melhor possibilidade. Você vai começar a abrir um horizonte de investimento, uma vez que é uma plataforma bem completa, você vai começar a entender que você não está guardando por guardar. Aquele dinheiro ele vai trabalhar por você. E uma vez que existe uma segunda fonte de geração de renda trabalhando por você, você fala assim, bom,
eu passo a não depender tanto do meu trabalho, por mais que seja ali com 300, com 600 reais, o cérebro tem essa capacidade de projetar, sabe? Tipo, Então você está tirando uma parte do peso, né, sobre você, sabendo que existe uma outra possibilidade sendo formada. Exatamente. Você sabe que, por exemplo, né, daqui a 10, 15 anos, se eu quiser parar de trabalhar, eu consigo, porque eu vejo que o esforço que eu depositei ao longo de 3 meses, ele já é suficiente para me bancar um almoço por mês. Então, um almoço começa a cair na minha conta todos os meses, sem que eu precise, naturalmente, trabalhar para conseguir esse almoço. Isso depois de algum tempo vai... Desculpa. Não pode falar. É que eu ia falar, até, por exemplo, a pessoa que está num ponto de burnout, ou acerca do burnout, elas normalmente têm uma vontade de mudar, de alguma forma, o trabalho dela, ou empreender, e esse dinheiro pode, por exemplo, ser usado nesse investimento, para você estudar alguma coisa, ou para guardar para na hora que você precisar dar um passinho maior um pouco, quando se sentir mais seguro, né? Exatamente. E nesse ponto eu acabo sendo bem chato com o pessoal, porque a gente sonha bastante, e isso é importante, mas a gente tem que trazer isso para dentro da realidade. Não adianta eu achar que eu, Rafa, vou pegar uma moto, eu gosto de moto, mas morro de medo, então não tenho. E vou sair na BR a 240 por hora. Isso tem tudo para dar muito errado, né? Fazer uma viagem e vou correr tudo, assim. Eu tenho carteira de moto, já andei de moto, mas eu não tenho a maturidade e a experiência necessária para conseguir andar. Você vê na internet gente andando e não acontece nada. Da mesma forma, o cara que ele quer ser empreendedor, mas ele tem dinheiro para a empresa dele sobreviver 5 meses, com os custos fixos, e esse é o mesmo dinheiro que é para ele sobreviver 5 meses. Então, isso já foi reduzido para 2 meses e meio. Se o negócio dessa pessoa não der certo em 2 meses e meio, ela está completamente lascada. E a maioria das empresas leva 2 anos para conseguir realmente ter um turnover. Você está montando um negócio, naturalmente. Né? Eu vejo que você tem uma bagagem de conhecimento muito forte, uma vivência prática, quem passou por isso, está tendo uma evolução gigantesca. Eu fico super feliz quando a gente conversa ali sobre as evoluções pessoais, né? E mesmo assim, você sabe que existe uma porção de barreiras para o empreendedor. Trago para a minha situação também. Eu comecei uma empresa no digital, isso desde janeiro, tenho aprendido muito, né? Ainda sinto que eu faço praticamente tudo errado, mas agora eu já sei onde eu estou errando e já consigo ajustar, porque antes você faz errado, você não sabe que o resultado está vindo, e ao mesmo tempo não é uma coisa que eu estou queimando caixa. Agora meus 2 custos é contabilidade de uma PJ, R$ 1.500 e um editor de vídeo no YouTube. É mais ou menos uns R$ 2.000 de gastos fixos. E eu tenho gordura, sem ganhar um centavo, para manter isso durante 2 anos, 3 anos, se preciso for. E ao mesmo tempo já lanço alguns cursos, já vem muito cliente através do digital para assessoria, então o negócio ele já é sustentável. Mas eu penso uma pessoa que, por exemplo, está assistindo aqui e fala assim, poxa, a Roberta é fantástica, é um profissional que eu admiro, me espelho nela. Eu também quero falar sobre saúde mental, ou sobre um tema, né, que eu gosto muito, estudei, tenho propriedade. Essa pessoa ela tem que ter ali pelo menos 6 meses para sobreviver e pelo menos ali mais 6 meses, 1 ano para sustentar essa empresa. Inclusive gastar o mínimo possível na sobrevivência dela e o mínimo possível na empresa, para que esse sonho possa se concretizar, né? Para que você não fique no meio do caminho, porque a gente vê muitas ideias que são boas, né, que a pessoa tem tudo para chegar lá, com exceção de gordura para sobreviver à trajetória. Então chega num determinado ponto que... Por favor, queria fazer uma observação com a questão de empreender, que é um assunto que é muito falado, principalmente quando a gente está falando sobre burnout, já que nós estamos falando em uma pessoa que está se reinventando, pensando em trilhar um caminho diferente e tal. Aqui também vai entrar aquilo que eu falei sobre a questão emocional. Por exemplo, quando uma pessoa vai empreender, geralmente as pessoas têm uma ideia do que é empreender que não é a realidade, como você deu o exemplo lá da moto. E aí fica parecendo que a dificuldade que se tem em levar esse negócio para frente é puramente uma questão de grana. Eu vejo muita gente falando, mas é porque se eu tivesse grana. Só que tem também uma questão emocional que começa... Primeiro, da razão pela qual você decidiu empreender, ou seja, decidi empreender porque eu tenho uma paixão, porque eu tenho um plano, porque eu acho bacana, porque eu tenho opções e escolhi isso,
que é muito diferente de eu não quero mais trabalhar em empresa, eu não quero mais ter patrão, então eu vou empreender e, tomada essa decisão, eu ainda vou decidir o que exatamente no que exatamente eu vou focar. Então, tudo isso que o Rafa está falando, da questão financeira, sempre precisa vir na paralela da questão terapêutica, ou seja, de você ir entendendo as dificuldades que você tem, não só num negócio novo, mas nessa questão de economizar, por exemplo. Eu dei esse exemplo, Rafa, numa dessas 2 aulas que eu citei, que eu acho que cabe aqui, que era uma família que morava numa favela, a mãe, o pai e 2 crianças de mais ou menos uns 6, 8 anos, né? E esse marido, puto, porque nunca eles tinham um dinheiro que chegasse para as despesas que eles tinham, que aparentemente era uma coisa até comedida. E aí, quando ele perdeu completamente a paciência, a mulher, a esposa, começou a fazer terapia no SUS, e começou a perceber como ela lidava com o dinheiro como uma forma de afirmação, ou seja, ela tinha questões de autoestima, de lidar com o julgamento das pessoas, que é uma coisa muito comum para a gente que burnouta, e ela comprava roupas para os filhos sempre novas e de marcas conhecidas, porque ela entendia que assim ela seria reconhecida como uma mãe bem-sucedida. Então, a questão não era só o dinheiro faltando, e sim as prioridades que estavam sendo tomadas, e a gente faz nossas prioridades a partir das nossas questões emocionais. Uma vez que ela entendeu isso e começou a trabalhar essa questão emocional dela em relação ao que vão julgar dela como mãe, eles começaram a simplesmente ter dinheiro, a guardar, a economizar, compraram uma casa própria, saíram lá da comunidade e estão muito bem, obrigada. Então, só tirando isso, porque assim, a gente sempre, quando a gente fala de grana, a gente está num país que é muito desigual. É uma insegurança muito grande. Não é à toa que é o país que tem o maior nível de ansiedade no mundo. Mas é muito fácil, pelo que se ouve desde cedo, que a gente acredite que os problemas possam ser resumidos em grana. Então, o que a gente está mostrando aqui é que a grana, a parte do dinheiro, das finanças, é extremamente importante para a sua parte emocional estar saudável. Porém, a parte emocional também precisa estar saudável, para que você comece a ter uma relação com o dinheiro em que você não seja mais refém dele, que é o que o Rafa está ensinando aqui, falando aqui, né? Então, essa observação eu acho muito importante que as pessoas entendam isso. Eu acho que essa parte psicológica é essencial, né? Até a primeira imersão que eu vendi ali para o pessoal, eu pensei sobre gastos, e falei, bom, como é que eu vou abordar esse tema no final das contas? E foi muito mais numa linha psicológica, justamente. Porque não adiantava eu passar uma receita de bolo de quanto que tem que ser o gasto com moradia, quanto que tem que ser com alimentação em porcentagens, né? Isso não faria o menor sentido, porque era eu pegar assim, ó, essa aqui é a vida do Rafa, e vocês têm que viver igual. E não é assim que funciona. Não é assim, eu gasto R$1.000 por mês de aluguel. Porém, quando eu quero comer um sushi, eu vou lá e tenho um gasto maior do que deveria com a alimentação. Então, acho que o segredo é você entender o que realmente é importante para você, ponderar essas situações, e antes disso, começou o mês, você retira quanto que você vai guardar para a tua reserva de emergência. Não é que todo o seu salário é teu. Isso é um equívoco do brasileiro de achar assim, eu ganho R$3.000 por mês, eu tenho R$3.000 por mês para gastar. Se você tem R$3.000 e você gasta R$3.000, você vai ser um escravo do teu trabalho para o resto da vida. Não tem salvação. Teu chefe pode ser o cara mais, desculpa falar, mas mais pau no cu do mundo. É completamente abusivo, complica a tua vida, é completamente desagradável aquilo. O que você vai fazer se ele te mandar embora? Ou como é que você vai pedir demissão sem faltar comida para os teus filhos na mesa? Você tá preso ali. Eu vi um Reels que você fez que ilustra bem o que você está falando, e eu vou ler para você uma pergunta que fizeram aqui no YouTube. Por favor. Você vai entender. A pergunta é, deixa eu achar aqui. Como fica a saúde financeira agora com o Lula? Perfeito, então é uma polêmica, já sabe até o Reels que eu vi seu, né?
Olha, gente, qual que é a tendência? Assim, isso é minha visão, é a visão do Rafa, não tem nada a ver com as pessoas de mercado, com qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que os 2 primeiros anos do Lula tendem a ser bons, tanto para os mais pobres quanto para os mais ricos, porque os governos de esquerda, isso é uma característica que o Lula absorve, uma vez que ele tem essa vertente, são governos menos comprometidos com os gastos. Então, eles estão dispostos a gastar um pouco mais para gerar bem-estar social, tanto do ponto de vista de saúde, educação, economia, políticas sociais. Então, você não se preocupa muito de vamos gastar o que é adequado. Vamos resolver o que é preciso. É mais importante do que vamos gastar o que é adequado. Então, a gente primeiro olha para o orçamento e depois a gente começa a resolver. A lógica é contrária. Vamos sair resolvendo e depois a gente se preocupa como é que a gente vai pagar. E às vezes a dívida chega num tamanho, como aconteceu com a Venezuela, completamente quebrado, falta comida. A Argentina está na mesma situação. 2011 era a maior economia da América Latina. Hoje, o pessoal já está revirando lixo para buscar comida. A gente já está ali com uma população grande na pobreza, uma situação extremamente difícil, o pessoal saindo do país. Por quê? Porque é como uma família que está utilizando o cartão de crédito. Então é muito fácil eu tirar minha família da pobreza durante um tempo, gastando mais no cartão de crédito. Então eu ganho 3 mil reais, mas eu consigo um cartão que tem 2 mil de limite. Então, durante 2 meses, eu vou viver com mais ou menos uns 5 mil reais. Teus filhos, a tua esposa ou o teu marido vão ter a impressão que a coisa se resolveu, a vida melhorou muito durante 2 meses. Mas as consequências de longo prazo desse tipo de atitude são fatais. Então, acho que a gente vai ter 2 anos muito bons, só que depois essa conta vai chegando. Né? Como hoje o Lula comentou da questão de não ter um teto de gastos. É mais ou menos que nem eu chegar, né, para minha família e falar assim, não interessa quanto eu ganho, quanto a minha esposa ganha, a gente vai gastar o que for preciso. Não tem teto de gastos baseado no salário. Isso não pode existir numa família, que é um formato de empresa, digamos assim, país também é um formato de empresa. A gente tem que primeiro olhar para quanto que a gente pode gastar e depois para quanto a gente vai gastar. Senão a dívida vai se tornando impagável, o mundo para de negociar com a gente, para de emprestar dinheiro. Então, eu acho que quem está numa situação complicada agora, aproveita esses próximos 2 anos. Isso, é isso que eu ia te pedir. Monta a tua reserva de emergência, você vai ter a impressão que a tua vida vai estar muito boa. E ela realmente vai melhorar. E aí talvez você suba o teu padrão de vida. Se você fizer isso, está lascado. Você vai se acostumar com coisa boa e depois vai ser uma queda de uma vez. Junta dinheiro, monta uma reserva forte, 6 meses do teu custo de vida, quer montar teu negócio, além dos 6 meses, junta ali umas 3 vezes o que você deveria do teu custo de vida. Porque daí com uma vez a tua reserva de emergências, outras 2 vezes do teu gasto mensal total, vai ser para você montar a tua empresa. Que aí você vai poder pensar em empreender. Quer investir? Pensa em dolarizar uma parte do teu patrimônio. Não estou falando que o Brasil vai dar completamente errado, mas a gente já teve 2 exemplos, né, do que indica que parece que vai ser a política do governo atual, e pode ser que isso seja só alarmismo. Né? Ele está falando assim, não, para que teto de gastos, e depois conversa com o Congresso, e que eu acho que vai acontecer é que não vai ter um teto, vai ser um teto comparado ao PIB e a arrecadação. Então, estamos crescendo, estamos arrecadando, a gente sobe um pouquinho o orçamento. Opa, a situação não está boa, a gente baixa um pouquinho. Né? Então, dívida PIB, né, quanto a gente está arrecadando versus PIB. Aí não tem problema, um teto variável. O problema é você não ter teto nenhum. Então, para a vida das pessoas, 2 anos muito bons, que é para você resolver a tua vida e se proteger. Porque a partir dali a gente já não sabe. E pode ser que esses 2 anos se tornem 1 ano e meio, que esses 2 anos virem 2 anos e meio, 3. Eu acho que a gente vai ter surpresas boas, mas a questão principal que eu queria falar com você sobre isso é o Reels que eu vi seu, onde você falava sobre a responsabilidade que a gente tem sobre as nossas economias, sobre as nossas finanças, sem ficar dependendo, e aqui eu vou colocar por minha conta isso, porque o Rafa é educado e eu não, sem ficar dependendo como uma criança do governo e sem ficar justificando as dificuldades que nós encontramos pela performance do governo, seja ele qual for. Eu vejo muitas pessoas com burnout que não se tratam, justificando que é porque é caro, mas sem perceber que, na verdade, é um medo de ter que enfrentar as coisas com as quais a gente já meio que
empurrou para baixo do tapete as nossas sombras, os nossos medos, etc. E eu falo muito sobre responsabilidade e vi você falando sobre isso também, né? Sobre como é claro que vai existir perspectivas e algumas pessoas vão achar melhor e outras pior, mas a questão é que nem você falou, por exemplo, se a gente trata o governo como o pai da nossa família, que a gente está vendo que está fazendo gastos, que a gente está falando, o que vai acontecer depois? Como a gente faz para se proteger disso? Que é o que você estava falando, né? Já aproveitando a onda, surfando nela e tomando cuidado. Exatamente, é guardar dinheiro, né? Como no caso de um filho, não só guardar dinheiro, dá o teu melhor trabalhando, estuda pra caramba, assume a responsabilidade realmente, faz o seu, e uma vez que você está estudando pra caramba, trabalhando pra caramba, sua remuneração tá aumentando, guarda esse dinheiro. E não guarda só no Brasil. Isso, inclusive, valeu durante os últimos anos para governo Bolsonaro também. Não é defender Lula ou Bolsonaro. Você sempre deve ter 2 países bem posicionados. Todo mundo. Né? A Europa investe nos Estados Unidos, Japão investe nos Estados Unidos, aposentados, China investe nos Estados Unidos. Por que o brasileiro vai investir só no Brasil? A Inglaterra porque é uma exceção. Porque a gente não tem conhecimento, né? A gente não tem um Rafa. Porque, por exemplo, eu tenho o privilégio, gente, de ligar para o Rafa e falar, Rafa, o Rafa é meu assessor financeiro. Ele já, entendeu? Isso é uma coisa, é um privilégio. Agora, uma pessoa que não tem o Rafa, ou que eu acho que a maioria das pessoas que não tem o Rafa, e quando eu falo o Rafa, é o Rafa e a equipe dele, né? Que tem lá as pessoas que atendem conforme seja o seu intervalo ali de número, do seu degrau de investimento e tal. Mas eu acho que tem muita gente que não investe porque não acha que é possível. Vou te trazer uma pergunta que me fizeram, que era o seguinte: eu tenho R$1.000. O que eu posso fazer com esses R$1.000 para que eles me rendam alguma coisa, sem ficar parados na conta, por exemplo? Essa foi uma pergunta prática que me fizeram, que eu acho que é um caso de muita gente. Excelente. O R$1.000 hoje você tem 3 possibilidades ali para facilitar. Né? Na verdade, são várias, mas vamos dividir em 3. Você pode deixar isso no conta, por exemplo, no Nubank, e para a galera mais jovem ali, o pessoal adora o banco, vai funcionar, porque essa é a tua reserva de emergência, ainda não é um investimento. Você pode deixar no PicPay, que é bem semelhante também, é muito simples. Mas se você usa o Nubank, deixa no PicPay, deixa isso longe dos seus olhos. Se eu deixar uma barra de chocolate do lado da minha mesa de trabalho, eu vou estar no meio de uma ligação no telefone com vontade de mastigar aquilo. Se você deixa na tua conta bancária perto do teu olho, você tem uma tendência muito maior de gastar. Então, deixa a barra de chocolate em cima do armário. Você tem que pegar o banquinho para conseguir acessar ela. Deixa em outro aplicativo de banco. Ou já cria uma conta no BTG Pactual e pega o CDB de liquidez diária. Isso para reserva de emergência. Rafa, já tenho a minha reserva de emergência, é mais R$1.000. Quero investir propriamente. Começa a pegar CDBs com prazo. Principalmente CDBs atrelados à inflação. Ele é a inflação mais um prêmio. Então você tem 2 partes que compõem esse CDB. E se dá qualquer problema no país, a inflação dispara. Então você vai conseguir que o dinheiro seja corrigido pela inflação e ainda tem um prêmio adicional. E se não tiver inflação, também não tem problema, porque a inflação baixinha, o teu prêmio percentualmente ele representa mais. Entendi. Então, isso no site de vocês, por exemplo, eu tenho R$1.000, não entendo nada, choro quando me falam de número. Onde eu posso achar essa informação para eu me guiar e fazer isso sozinha? Lá no site de vocês tem? Não é jabá não, viu, gente? Isso não, no site não. Eu comecei, essas dúvidas surgem quase todo dia para mim, essas perguntas. A resposta é da reserva de emergência. E, Rafa, como que eu invisto, então, no CDB de liquidez diária do BTG Pactual? Eu fiz um destaque. Gravei um vídeo ali de 1 minuto, editei com todas as fotos do passo a passo. Levou 1h30 da minha tarde ali, mas acho que tem ajudado bastante então, o pessoal. Vejam. Tá, não, mas eu ia falar isso mesmo mais para frente, já falo agora então. Gente, o Rafa todo dia abre caixinha de pergunta e faz reels, e faz destaque, e faz post. Sigam, não só o Rafa, eu sempre falo, sigam as pessoas que falam de saúde financeira, né? Para que a gente fique um pouco mais safo nessas coisas, porque quanto mais a gente domina, mais a gente tem margem de manobra, né? E eu vou te ler uma outra pergunta que é uma situação muito comum nos burnoutados, tá?
que a Denise escreveu aqui no YouTube. Gente que está aqui no Instagram, eu vou ler essa pergunta da Denise, e depois, enquanto o Rafa responde, eu prometo que eu vou rolar aqui e pegar perguntas que vocês fizeram aqui no Instagram, tá? A Denise escreveu o seguinte... Não façam perguntas, gente. Então manda pergunta. A Denise escreveu o seguinte: a segurança financeira, para mim, é tão importante quanto a saúde mental. Eu adoeci no trabalho com o burnout, mas eu não quero sair do trabalho tóxico devido à segurança financeira que ele me dá. O que você falaria aqui para a Denise? Eu acho que a Denise está completamente correta, porque ela está sendo racional. Ela não pode sair porque ela sabe que ela vai fugir de algo que está fazendo muito mal para ela, e ela vai colocar a família dela num outro risco, que é o risco de não ter dinheiro. Não ter dinheiro também é muito cruel, né? A sensação de trabalhar num lugar tóxico faz muito mal, mas eu acho que talvez não tenha situação, não tenho filhos, mas eu imagino que não deve ter uma situação pior do que o teu filho com fome, e você ter que olhar aquilo. Eu posso fazer um comparativo com a Mora, que é meu bichinho. Se eu não tivesse ração para comprar para a Mora, não sei o que eu faria da minha vida. Então ela está racionalizando a situação. Isso é um ponto muito positivo. O que ela deve fazer é se segurar nesse emprego, já que ela não tem uma outra saída, e começar a juntar dinheiro pelo menos ali para um mês e meio. Em paralelo, vai procurando outros empregos. Tenta buscar uma segunda fonte de renda, às vezes final de semana, para você aumentar esse processo. Tem muitas ideias, gente, coisas que dá para fazer. Eu geralmente falo isso para as pessoas. Às vezes vale mais a pena sair do emprego tóxico, mas claro, não é uma coisa que a gente... Outro dia eu fui acusada por uma menina no YouTube que falou que saiu do emprego tóxico sem se planejar, sem pensar nada, porque eu falo para sair. E eu falei, gente, calma, né? É para sair, mas eu sempre falo, faz um plano B. Acha uma forma de você gerar renda que esteja dentro do seu limite físico e emocional hoje, né? Se for possível, Denise, eu sempre falo isso, e aqui o Rafa está falando a mesma coisa, faz um plano B, né? E usa tudo isso que ele está conseguindo, que ele está explicando aqui a respeito de ir guardando, para que você vá fazendo essa reserva e vá pesquisando quais são as suas outras possibilidades, e talvez você, se você tiver em terapia, leva isso para terapia, se não tiver, comece um processo de terapia, porque só de você ir fazendo essa reserva, de você ir tendo essa segunda renda, essa segunda forma de renda, nem que seja uma coisa temporária ou pontual, isso tira de você um pouco desse peso. Por quê? Agora vai entrar a terapeuta do burnout. Porque racionalmente faz sentido, mas emocionalmente é uma coisa muito perigosa. Eu teria que conhecer mais da Denise, do trabalho, do processo e tal. Mas quando a gente força muito a barra do corpo, né? Eu não posso sair por um motivo racional, que faz sentido. A gente corre o risco, Denise, de colapsar. E uma vez colapsada, a gente não pode ajudar as pessoas por muito mais tempo. E gasta mais em tratamento, e gasta mais em remédio. Então, precisa ter sempre... esse caminho que o Rafa está falando é o caminho que eu sempre falo para vocês. Arruma uma forma de renda dentro do limite, faz um plano B, leva para terapia essas coisas para a gente começar a conseguir ver as possibilidades que o estresse não deixa a gente enxergar. Né, para você ir tirando um pouco desse peso que fica sobre a gente. E também tem uma questão aqui, eu não conheço a Denise, tá? Então eu posso estar falando uma enorme meleca, mas geralmente essa é uma preocupação de quem carrega todo mundo nas costas. Não é uma crítica, a gente é levado e ensinado, ainda mais culturalmente sendo uma mulher, a fazer isso. A terapia vai te ajudar também a entender para onde você pode correr, com quem você pode contar. Por que você não tem a quem recorrer? E quando você faz isso na paralela de você ir resolvendo a sua parte financeira, você vai percebendo que o peso que você está carregando vai sendo solto, vai diminuindo, vai ficando um pouco mais leve, que é exatamente o propósito de qualquer processo de terapia quando a pessoa está burnoutada. Eu adorei que você falou o que eu falo, porque às vezes eu falo e eu ouço muito falando, é fácil falar isso, porque você tem dinheiro. E eu falo, gente, o raciocínio é o mesmo, né? A gente precisa tirar, achar alternativas. Uma coisa muito cruel do burnout é a gente não conseguir ver saída.
É muito cruel isso, porque essa sensação de impotência que às vezes a gente vai formando na vida, de uma sensação de, poxa, por mais que eu me esforce, nada muda, é isso que vai estressando a gente, e aí a gente fica preso, empacado num lugar, né? Como é que eu vejo até, talvez não só a questão do burnout, mas qualquer problema grande que tem na minha vida, ou aquilo que eu vejo que está me fazendo mal. Aí é natural, todo mundo tem na vida situações que vê que está pesando, que está fazendo mal, e que aquilo no longo prazo vai virar um problema enorme. Eu geralmente sento e listo, né? Por exemplo, vou usar o exemplo do trabalho. Coisas negativas no meu trabalho que eu não estou gostando. Coloca tudo num papel. Coisas positivas que eu gostava no meu trabalho e que ainda existem. Porque às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente esquece o quanto foi bom. Posso estar tão estressado ali como assessor de investimentos. Hoje, indo para o meu trabalho, né, um dia lindo, né, eu falei assim, caramba, pensa se eu não tivesse encontrado esse trabalho. Eu provavelmente já estar no interior do Piauí, construindo uma estrada, nesse calorão danado que nem o ar-condicionado está vencendo. Não iria conversar com pessoas tão interessantes quanto são os meus clientes hoje, que eu converso o dia todo. Então, o que eu tenho que fazer é agradecer. Continuar trabalhando da mesma forma, correndo atrás, extremamente feliz. É fácil, não é? É uma jornada que às vezes, né, hoje comecei ali, era em torno das 6 horas da manhã minha rotina, treinei, era 7h30, já estava organizando coisas no Instagram, trabalhando, e hoje a gente vai até 9, 9h30. Não é normal ali você ter uma rotina de 15 horas, 16 horas. Mas para mim, me faz bem. Não sempre, mas na maioria dos casos, quando eu entendo o propósito daquilo, me faz bem. Então, mas deixa eu fazer um adendo para as pessoas entenderem uma coisa aqui, que o Rafa trabalha pra caceta, eu só primeiro falar, trabalha mesmo, mas o Rafa dorme super bem, respeita o ciclo circadiano dele, come bem, faz atividade física, quer dizer, e ainda a gente falou de uma meditação no dia, então assim, é diferente do que eu fazia. Eu trabalhava pra caramba, minha alimentação era a base de pão de queijo, bolinho Ana Maria, Coca-Cola e pizza e chocolate. E daí, ou eu era sedentária, ou eu fazia treino de corrida feito uma louca, dormia quando dava, virava 3 noites. Então, só para entender quando você fala sobre trabalhar muito, que tem que levar em consideração o contexto desse trabalhar muito. O Rafa tem ali uma estrutura de saúde que ele formou que permite que ele trabalhe mais sem enlouquecer. Tanto que o Rafa, você vê, quem vai seguir agora no Instagram, quem já segue, ele falando do trabalho, o olhinho até brilha. Não é uma coisa tipo, eu tô fazendo isso porque eu tenho que fazer, sabe? Exatamente. Eu ia entrar bem nesse ponto, Rô, que não que eu durma bem. Não, imagina. Não que eu durma bem todas as noites, ou que eu me alimente bem todos os dias, mas eu entendo a importância que isso tem na minha vida. Eu, durante 2 anos da minha profissão, eu praticamente não treinei. E aí, quando fiz um processo de terapia, comecei a realmente me perguntar algumas coisas, fazer algumas dinâmicas comigo mesmo, entendi que a atividade física era essencial. Que antes eu falava assim, bom, se eu trabalhar mais essa 1 hora, eu vou ter um desempenho melhor. Isso funciona durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois a coisa começa a degringolar completamente. Então eu entendi que hoje eu preciso ir para a academia, né? Que preciso deitar ali às 11h30, meia-noite, dormir pelo menos umas 6 horinhas. O ideal é 8, mas antes era 4h30, em algumas situações. Né? Então, né, comecem a organizar a vida nesse sentido, pessoal, né, na questão de não tô bem no meu trabalho, mas será que você não está jogando essa responsabilidade para o trabalho, uma vez que você passa 8, 10 horas ali? Como é que está a tua relação familiar? Será que está boa também? Porque se não tiver, talvez não é só o trabalho. Você tem conseguido praticar atividade física? Tem conseguido sentir prazer nas tuas refeições? Olha para as outras coisas, porque às vezes o trabalho é para onde a gente está olhando, mas o resto tem estressado a gente também. Uhum. Exatamente. Porque eu não sei se o burnout ele é único exclusivamente um estresse crônico relacionado só a trabalho, ou se as outras coisas também somatizam, né? É que assim, primeiro que nós temos uma definição que foi feita pela OMS que diz que é exclusivamente laboral. Então, tem essa vertente das pessoas que falam não seja contra a OMS, mas não é verdade. A questão é que, é claro, a maioria esmagadora dos casos de burnout são de pessoas que estão empreendendo ou no mundo corporativo, trabalhando de alguma maneira. Porém, quando a gente tem a soma daqueles 3 fatores que eu falei no começo, sobrecarga,
ambiente hostil e uma inabilidade emocional da pessoa em lidar com isso de uma forma saudável, você tem burnout, por exemplo, numa dona de casa com filhos pequenos. Eu pensei justamente na dona de casa. Que o marido faz um ambiente ser hostil, porque chega e fala, você não faz nada o dia inteiro, eu trabalho, cadê meu jantar? Vem a tia Cotinha, traz as primas, e ela, coitada, não consegue nem lavar o cabelo direito com o nenê, e a tia começa a criticar, porque ela tem que, né, trazer petit fours caseiros. Um menino que esteja estudando para um concurso ou para o vestibular, se ele for muito pressionado, se sentir cobrado, não se sentir, por exemplo, à vontade de falar para o pai, eu não quero fazer direito, quero tocar guitarra. Então, você tem um ambiente hostil, uma sobrecarga alta e uma inabilidade da pessoa em lidar com isso de uma forma saudável, ou seja, conseguindo impor limites, conseguindo entender que o julgamento das pessoas é uma confissão e não uma baliza pela qual você deve se guiar para tomar suas decisões. Quando a gente não consegue fazer isso, está num ambiente hostil e numa sobrecarga alta, independentemente se o ambiente for de trabalho. Você pode burnout. Você pode estar bem no trabalho, mas tem que ajudar seus pais, sei lá, sua mãe está com Alzheimer, você está dependendo da ajuda dos irmãos que não te dão ajuda, sendo cobrada, a soma pode te levar a um estresse crônico. Perfeito. Não, era justamente essa minha dúvida, porque eu vejo que hoje eu trabalho mais do que eu trabalhava nos últimos anos, só que o fato de eu ter conseguido organizar as outras coisas na minha vida fizeram com que a minha saúde mental melhorasse muito. Então, eu não sei se o problema, quando eu estava muito estressado, era do trabalho propriamente, ou se era por eu estar negligenciando outros fatores extremamente importantes na minha vida, como alimentação. Eu, durante 2 anos, eu almoçava 2 vezes por semana, em dias úteis, né? Então, eu ficava segunda e terça sem almoçar, almoçava na quarta e não almoçava na quinta, almoçava na sexta. Bem, é a mesma coisa, né? Porque você negligencia a sua vida quando a sua prioridade é o trabalho. E por que a sua prioridade é o trabalho? Geralmente porque é mais fácil de lidar com o trabalho ou porque você entende que o seu valor é medido por quem você é profissionalmente, que a nossa cultura é assim. É uma realidade. Né? Então, se eu entendo que o meu valor vai ser avaliado ali, vai ser medido pelas pessoas, pelo cargo que eu tenho, pelo salário que eu tenho, pela carreira que eu construí, obviamente eu vou priorizar o trabalho. E na hora que eu priorizo o trabalho, eu largo a mão de mim. Eu deixo de cuidar da minha saúde, eu, ao invés de fazer atividade física, aproveito esse tempo para trabalhar, ao invés de dormir, eu aproveito esse tempo para trabalhar, ao invés de, sabe, a gente começa a deixar de lado a saúde, e que foi o que eu fiz. No meu caso, eu fui uma pessoa muito invalidada, então eu passei a entender que eu só teria valor se eu fosse extremamente bem-sucedida no trabalho, como eu sempre fui na escola. Eu era cobrada, eu ficava ansiosa, mas eu era lá a geninha da classe, e aí eu levei isso para o trabalho. Então, a minha vida pessoal, eu sempre tive dificuldade em lidar com algumas coisas, e o trabalho aparecia para mim como uma fuga. Então, se eu sou boa no trabalho e não sei mexer muito bem no resto, se eu tenho problemas de relacionamento, se eu me sinto não merecedora das coisas, eu não vou olhar para isso e eu vou focar no trabalho. E aí o que aconteceu? Forcei a barra, colapsei, minha carreira virou um trauma e eu, de repente, me vi sem ter vontade ou condições de voltar e sem saber quem eu era. Porque quem que é a Roberta, que não é a diretora de planejamento da agência tal? Eu não sabia responder essa pergunta. Legal. Meu psicólogo fez a mesma pergunta para mim ano passado. Quem que é o Rafa fora do trabalho? Ele me perguntou isso. Falei, pô, aí tu me complicou, cara. Por isso que eu comentei. Quando a gente se apresenta para alguém, é sempre assim: oi, como é que você chama? Rafa, o que você faz? Ou, Rafa, se apresenta. Eu sou o Rafa, eu sou sei lá o quê. A gente sempre está linkando o nosso valor à nossa profissão, porque é assim que nos ensinaram. É sempre que eu falo, as pessoas falam, do burnout, da culpa. Não tem como você ter tido culpa numa coisa que você simplesmente fez o que te ensinaram que tinha que ser feito. Você fez o que te ensinaram que tinha que ser feito. Então, assim, te ensinaram que você o seu valor é medido pelo seu trabalho. Você prioriza o trabalho. Aí você espana, burnouta, você é preguiçoso, que frescura. E a sociedade
A sociedade acaba perdoando você se, por exemplo, você falta academia porque você está trabalhando muito. Se você não se alimenta bem, porque você está trabalhando muito. Você não dorme você porque não você está vê trabalhando muito. filhos, Você não vê seus pais ou seus filhos. Tudo bem, porque você está provendo. É isso. Por isso que eu falo, é ser bem-sucedido você ter o carro do ano, dinheiro para viajar, um puta de um cargo, numa empresa bacana, badalado, reconhecido, só que quando você chega na sua casa, seus filhos estão dormindo e quando você sai, eles não acordaram ainda. É ser bem-sucedido? Você ter uma mulher que é ressentida porque você não dá atenção para a família, porque ela tem que fingir que tem um marido inflável, né? Porque você nunca está presente. Isso é ser bem-sucedido? É isso que a gente precisa começar a questionar, mas infelizmente a gente normalmente começa a questionar uma vez que esteja ali à beira do colapso, né? Exatamente. É muito complicado. Já não consegue mais sentir prazer, que a gente acorda para a vida, porque antes a gente estava fugindo no trabalho, né? E a gente muitas vezes usa tudo, o dinheiro, para justificar tudo isso. Então, assim, eu não posso fazer de outra forma, porque senão eu não pago minhas contas. Eu não posso fazer de outra forma, porque senão eu vou deixar meus filhos sem apoio, sem estrutura. Eu não posso. Então, assim, começa a cultura do eu não tenho tempo para ficar doente. E a gente está vendo, uma vez que você fique doente, você vai ser escorraçado pelas pessoas, porque vão falar que você é fraco, mimizento, preguiçoso, fresco, que é o que quem tem burnout ouve. Então, assim, essa questão, juntando aqui tudo que a gente está falando, a gente precisa começar a questionar as coisas num âmbito de visão mais macro do que a gente está acostumado. Não é uma questão de você ter o dinheiro para pagar os boletos desse mês, mas é uma questão para você ter um dinheiro guardado que proporcione a você uma segurança emocional maior, de saber que você tem com o que contar, de deixar você ter a liberdade de, se precisar sair de um emprego tóxico, fazer isso. Né? Ninguém nunca vai poder falar, vai tomar todo mundo no cu, jogar tudo para cima e sair correndo. Não é isso. Mas você percebe que aquilo te faz mal e você não poder sair dali, você simplesmente ficou mais estressado. Você aumentou seu estresse, colocou aquilo numa potência muito maior, porque agora você, além de tudo, não tem como decidir sua vida. Exato. Não ter dinheiro é um fator estressor, porque ele te prende, né? Em coisas que talvez você goste, talvez não goste de fazer. A gente tem que fazer uma sociedade, Rafa. A pessoa vem, e daí eu cuido da parte emocional, você cuida da parte financeira, sucesso essa sociedade. A pessoa sai 100%. Pior que meus colegas lá no escritório, eu acho que... Né, eu até não ia poder entrar na sociedade, porque eles já se assessoram, né? Mas na parte de saúde mental, aquela galera, se eu estivesse fazendo no escritório, você ia ver gente ainda ali no fundo que chegou cedo, assim. Você vê no olhar da galera. E não é porque não gosta de trabalhar, ou qualquer coisa, não gosta de trabalhar com aquilo, ou qualquer coisa do tipo. É porque muitas vezes a pessoa gosta tanto que muitas vezes começa a fugir de tudo para o trabalho. Você curte tanto fazer aquilo e tá dando dinheiro, tá funcionando, e você vê os seus clientes bem, você tá cuidando de pessoas. O médico é extremamente workaholic também por causa disso. Acho que a assessoria e a medicina tem uma proximidade muito grande, porque cuidar de pessoas, você quer repetir aquela sensação de... E aí você também não pode ficar doente, porque pensa, eu desapareço 2 semanas, talvez apareça alguma oportunidade interessante que eu gostaria de alocar na carteira dos meus clientes, vou ficar culpado de não estar ligando para ninguém. Então existe uma dependência que às vezes não é nem só pelo dinheiro, mas pelo compromisso que você assumiu com pessoas que você gosta, né? Com famílias que você tá junto. Mas aí entra a parte da terapia aqui, mas tudo tem um limite, porque o compromisso maior que você tem que assumir é com a sua saúde, né? Então, eu vejo isso, meu psicólogo outro dia estava falando, não, eu trabalho no feriado, porque as pessoas, eu falei, cara, se você não estiver bem, você não ajuda ninguém. Exatamente. Isso foi uma das justificativas para eu ir. Né, como é que eu até não sei, você precisa por me falar, que já teve gente que me falou assim, Rafa, isso aí é burnout. Eu falei assim, é nada, né? Porque durante esses 2 anos que eu fiquei ali, eu acho que não foi, né? Foi só uma gripona ali, um estresse danado e depois me recuperei. Esses 2 anos trabalhando muito, não almoçava, não praticava atividade física. Aí a gente recebeu ali uma semana de recesso, porque na assessoria não existe férias, né? Existe uma semana de recesso. Você quer sair também para viajar, para visitar cliente, você pode sair numa quinta-feira, volta na segunda. Ninguém te incomoda, não é que não tem férias e você tem que ficar ali todo dia no escritório, não, você monta a tua rotina, atingindo o resultado, tá tudo bem.
E aí passaram essa semana de recesso, aí eu fui para Ubatuba, mas estava super doente já desde o início de dezembro. Aí arrumei mais um trabalho para gravar algumas aulas para uma empresa de curso grande no mercado financeiro, então falei assim, caramba, é uma oportunidade sobre assessoria de sucesso, os caras referência, falei, não posso deixar isso aqui passar. Então já virou mais uma carga ali de 40, 50 horas de trabalho, e eu lembro de passar o Natal e no dia 26 eu tinha as gravações. E depois que eu terminei de gravar aquilo, me deu uma crise de enxaqueca que eu fiquei de cama uns 2, 3 dias, assim, sem conseguir levantar. Eu levantava só para comer. Mas aquilo que você não consegue nem tomar um banho, assim. Você dorme, acorda para comer e para tomar água, volta a dormir e com dor. Não sei se isso aí... Eu digo que não é um burnout, mas você poderia me falar se chega próximo... A gente teria que ver outras coisas, mas pode ser que você tenha chegado num limite agudo, que é menos ruim que crônico. Então, você pode ter tido ali um episódio já dentro de um processo de burnout que você acabou revertendo quando você resolveu prestar mais atenção na estrutura ali sua de saúde e, sabe, de sono, de exercício, etc. Ou pode não ser, pode ter sido um acontecimento isolado, né, que aconteceu ali por conta de você ter levado o seu corpo muito além do limite, mas que se depois não teve uma carga tão alta, manteve você um pouco mais baixo, você deve ter ficado só num nível de estresse ali que acabou de novo revertendo quando você foi mudando seus hábitos de vida. Na hora que você muda a estrutura, né, você consegue reverter. O problema é que quando a gente entra em burnout, geralmente vem de um processo crônico de muitos anos, e aquilo está normalizado e você não vai saída, entendeu? Então, por exemplo, muita gente passa por um episódio como esse que você está falando, mas aí na segunda-feira volta e continua fazendo tudo no mesmo ritmo. E aí que você começa a levar o seu corpo para um nível de estresse que chega uma hora que não reverte mais. Chega uma hora que o corpo não consegue mais fazer com que as funções que ele alterou para você sobreviver àquilo comecem a voltar ao normal. E você fica em estresse crônico muito tempo, com cortisol lá em cima, com o corpo funcionando mal, até um dia que as glândulas adrenais que estão ali produzindo esse cortisol, a adrenalina, elas falam, chegou aqui. E aí o seu cérebro desliga a chave geral e você tem um colapso. Muita gente não identifica o burnout por não ter chegado num colapso. Às vezes a gente acha que burnout é o colapso. E por não ter tido um colapso, a pessoa fala, não, então tá tudo bem, foi uma coisa passageira, mas às vezes não é. O que eu acho que aconteceu é que você assustou e foi cuidar da parte estrutural da vida pessoal. Minha percepção foi bem essa, assim, porque eu uma luz vermelha ali, eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso. Aí você falou, não, peraí que eu preciso mudar, e aí você acabou revertendo. Foi, tanto é que eu lembro que o primeiro dia do ano eu não conseguiria ir na academia, mas fiz meus agachamentos livres lá, minhas repetições. Eu não tava vindo pra academia, né? Eu falei assim, chegou agora, vou comer bem, vou voltar a treinar, vou construir minha rotina, porque meu maior medo era acontecer uma situação como aquela num momento normal do ano, onde eu precisasse atender os clientes, teria que estar presente, porque eu não posso simplesmente desaparecer 3 dias e naquele momento não conseguia nem abrir o olho para pegar o celular. Eu só levantava para comer e para tomar água. Pensa se era um momento normal, que não é entre Natal e Ano Novo, né? Alguém fez esse comentário aqui no Instagram, falando só quem passou por um burnout que sabe o que é essa sensação de você não ser capaz de fazer um negócio que às vezes a pessoa fala, que exagero, não é, você fica incapaz. Vou te fazer uma pergunta aqui, daí eu vou começar a procurar aqui no Instagram. A Denise perguntou, quer ver? Eu até falei para ela, eu vou perguntar para ele e até esqueci o que é. Aqui. Também queria ter um assessor financeiro. Burnout me causa cansaço mental, eu não consigo administrar meus investimentos na bolsa. É muito caro ter um assessor financeiro? Enquanto você responde, eu vou procurar perguntas no Instagram. Perfeito, Denise. Na verdade, a assessoria ela é gratuita. Só que ela começa a fazer sentido a partir de um patrimônio de 50 mil, num modelo on-demand, onde você não tem um assessor, e sim um time com 50 assessores que resolvem as suas demandas. Então, quando você precisa de alguma coisa, né, eles te auxiliam. Então, não é um acompanhamento tão próximo, mas te ajuda a chegar dos 50 mil até os 200 mil. A partir de 200, você já começa a ter um atendimento especializado, né, onde vai ter alguém olhando para a tua carteira, fazendo ligações mensais mais rápidas, de um acompanhamento trimestral um pouco mais longo,
de prestação de contas, né? Então, a partir desse valor já começa a fazer sentido. Rafa, ainda não tenho 50 mil, o que eu faço? Né? Todos os dias eu estou ali respondendo caixinha, conversando com o pessoal. Isso hoje é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, porque quando eu comecei a crescer na assessoria, uma das coisas que eu mais sentia falta era atender clientes que estavam começando, por incrível que pareça. Que não deixa dinheiro nenhum, então não faz sentido, né? Uma vez que hoje eu atendo só clientes maiores ali, né? Acima de 1 milhão, o pessoal já sabe bastante. Então, quando chegou nesse momento, né, eu falei assim, bom, como é que eu vou conseguir retomar essa parte? E eu tomei bronca de vários chefes, eles falavam assim, Rafa, você não pode ter cliente de 30 mil, de 40 mil, você tem que passar esses clientes para outros assessores atenderem, para a mesa on demand. Não pode carregar isso contigo, não faz o menor sentido, está freando o teu crescimento. Então, hoje eu sinto que no Instagram eu consigo conversar com pessoas que estão querendo resolver dívidas, que querem montar reserva de emergência, que às vezes têm seus 16 anos, seus 15 anos, seus 17 anos se interessaram pelo tema de finanças, que querem resolver a vida, quer se planejar para sair da casa dos pais, e gente que tem um patrimônio grande que a gente consegue ter contato, né? Então, para mim, acaba sendo bem bacana, porque é um espaço que eu tenho para conversar com vocês. Então, Denise, acompanha lá, me manda suas perguntas na caixinha, abro caixinha todo dia. Lê os stories. Isso. Dá uma olhada nos posts. Olhando os posts e os destaques ali, você tem conteúdo, umas 10, 15 horas de estudo e vai sair sabendo um monte, assim, que é bastante coisa, né? Posta quase todo dia e acompanhando as histórias diariamente, ali durante uns 2, 3 meses, você vai ver que já vai ter uma base bem boa de conhecimento, que surgem todos os temas ali sobre investimentos, né? Ele posta bastante coisa mesmo, é bem completo. Olha, peguei aqui o pessoal do Instagram. A Helena falou assim, eu não lembro mais o que a gente estava comentando, que ela falou aqui, igual aconteceu comigo. Eu tive uma convulsão, jamais imaginei isso, estou sem trabalhar e sem ganhar. E a gente tinha comentado, Rafa, mais para trás, de falar sobre a pessoa que é pega de surpresa, né? Que a pessoa não se planejou para parar de trabalhar ou para ter um plano B, porque não imaginou que isso poderia acontecer, e aí, de repente, ela ficou sem grana. Isso vale, quem está assistindo, também, me perguntam muito sobre isso, a pessoa que foi afastada está recebendo, e aí acaba o afastamento, e para não voltar para a empresa que adoeceu, às vezes, até porque a gente não consegue de tanta ansiedade, a pessoa fica ali. E agora, eu não tenho mais a grana do afastamento, mas eu ainda não sarei, então é o mesmo caso do que ele vai responder agora. Gente, como é que eu enxergo isso? É uma situação complicada, né, naturalmente, porque os dois lados vão te fazer sofrer. Então, a primeira é você ficar sem dinheiro, sem comida, né? Se você mora de aluguel, daqui a pouco você não consegue pagar o aluguel e é despejado. E a outra é buscar um outro trabalho mesmo doente. E muitas vezes tentar encontrar propósito nesse trabalho. Eu acho que se voltar para a empresa que você trabalhava, acho que não faz o menor sentido, porque lá a tua cabeça vai... Não tem muito o que fazer, que nem voltar a um relacionamento que era tóxico, assim, é pedir para se incomodar. Agora busca outro emprego, às vezes você vai conhecer pessoas legais, vai mudar teu ciclo de amigos, começa, não tenho grana, Rafa, vai correr na rua um pouquinho, fazer uma caminhada, tenta começar a dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, compra comida barata, ovo é barato, frango relativamente barato, começa a se alimentar melhor, né? Legumes, frutas, todas essas coisas vai começar a organizar ali. Falando por mim, assim, eu vejo que minha cabeça, se eu começo a comer errado, se eu jogo doce lá em cima, se eu começo a exagerar em bebida alcoólica, exagerar em bebida alcoólica não é beber muito, é uma frequência. Todo dia eu vou tomar 2 taças de vinho, já começa a ficar uma bagunça. E tem gente que faz e diz que tá tudo bem, para mim não funciona. Não, e quem está burnoutado tem a questão de como o corpo está funcionando. Então, por exemplo, você falou da atividade física, às vezes a pessoa está com um nível de fadiga que não permite que ela faça uma caminhada. Mas aí você, por exemplo, eu não estava podendo andar. Até 6 meses atrás eu virei uma batata no sofá, eu não podia andar, meu sistema límbico deu pau. O que eu fazia? Lian Kun. Lian Kun é tipo um tai chi que você faz em casa. Não é nem yoga, nem tai chi, mas é por aí. Mas é uma coisa que você faz parado com movimentos corretos que você acaba movimentando ali os meridianos e os seus músculos e meio um alongamento. É muito bacana. Então, assim, acha uma atividade física dentro do seu limite, né? Arruma a alimentação, que isso é fundamental no burnout, porque o corpo está inteiro inflamado, inteiro, funcionando mal.
Quem burnout tem desbiose intestinal, então a alimentação é essencial. Higiene do sono, arruma esse negócio de horário de dormir, né? O tratamento, às vezes a gente tem insônias por motivos variados, curva de cortisol invertida, sistema límbico enlouquecido, a própria desbiose intestinal. Então, assim, faça um tratamento. Quem não pode ir no médico integrativo, procura um naturopata muito bom que possa te suplementar. Arruma o sono, arruma essa questão da atividade física. E aí, gente, existem formas de ganhar dinheiro. Pode não ser o seu ideal, mas eu não estou falando aqui de você encontrar uma nova carreira no meio do burnout. Mas você pode, tem sites de freela, você pode ter um amigo seu que começou a vender chocolate na Páscoa, então faz uma parceria. Ou propõe uma parceria, olha, eu sei fazer tal coisa, mas não dá para ficar saindo de casa para fazer entrega, você não quer me ajudar, a gente divide, sabe? Tem que ser criativo nessa hora, porque eu vejo que muita gente meio que fala, eu tô doente, eu não posso fazer tudo, e a pessoa desiste, não tenta, né? E é isso que faz a gente estressar mais ainda, essa falta de perspectiva, essa sensação de incapacidade, né? Então, assim, tem que juntar essa parte do que é necessário que se faça para ter saúde com a parte de como eu posso lidar com a grana que tem na minha mão. Então, eu te interrompi, desculpa, para fazer esse super adendo. Continua, perdão. É que é importante a gente ir pontuando. É exatamente isso. E no sentido que, sei lá, você não tem comida, porque você utilizou todos os recursos que tinha, a tua única solução é sair caçar, sair colher. Então, vai ter que achar alguma coisa para trabalhar, porque não tem muita saída, sabe? Talvez o psicológico não esteja tão adaptado ali num primeiro momento, e talvez você descubra, né, amigos incríveis no teu trabalho, um chefe que vai querer que você se desenvolva. Sabe, eu não sei, para mim o trabalho é uma das maiores alegrias que eu tenho na vida, e não é só assessoria. Antes, quando eu trabalhava de garçom, era assim também, os estágios que eu fiz. Tem momentos que você quer matar todo mundo lá dentro? Tem, é normal. Tem jeito, você passa muito tempo ali, tem dias que você não tá bem, tem momentos e fases que você tem reconhecido, que a coisa não tá saindo como planejado, ou você tá indo muito bem, mas parece que ninguém percebe, você acha que merecia mais. Mas acho que é questão de sentar para conversar e você se entender com os seus sentimentos também, né? Eu não sei, todos os momentos que eu Exato, todos os momentos que eu me senti mal, por exemplo, eu sempre tentei com o meu chefe e foi muito bom, porque a gente discute um monte e sai de lá bem mais amigo, sabe? Porque cada um fala o que pensa, organiza as coisas, coloca tudo na mesa. Às vezes não tem essa alternativa, que às vezes o chefe é escroto, mas aí você tem que ter ali uma pessoa, normalmente um terapeuta, um psicólogo, um amigo de confiança, com quem você possa ter essa conversa e conseguir achar que alternativas você tem dentro daquela situação. Às vezes é mudar de área, às vezes é tratar o chefe de outra forma, às vezes é procurar realmente fazer um trabalho diferente, às vezes é se afastar e arrumar uma renda temporária até você encontrar um outro caminho e tal, né? O que não pode é a gente falar, não tem jeito. Isso jeito tem que dar. A única coisa que não tem jeito na vida é a morte, todo o resto a gente corre atrás e resolve, né? Ô, Rafa, eu tô vendo aqui os comentários do Instagram. Eu espero que você tenha visto vários elogios para você. Eu não vi. E aí, aqui, tem um que perguntou o seguinte: é possível pagar dívida e fazer reserva de emergência ao mesmo tempo? Essa aí é boa. Cara, paga a dívida toda de uma vez. A dívida ela é muito cara. Então, a dívida, ela suga os teus recursos muito forte. Dívida é uma outra forma de escravidão. Você não ter reserva de emergência te deixa preso, e a dívida também te deixa preso porque ela suga com muita força todos os recursos que entram. Então, você está sustentando o banco e está se sustentando, porque você deu um passo errado em um determinado ponto da vida. O que você precisa fazer é reduzir muito bem os seus custos de vida. A gente fala sobre isso na imersão, lá, assumindo o controle. Então, reduz bastante o teu custo de vida, lista as maiores dívidas que você tem, né? Lista ali, na verdade, das mais caras para as mais baratas. Então, as com mais juros você vai pagando primeiro, com mais juros mensal, até chegar na menor.
se livra delas e aí você pensa em montar a tua reserva de emergência. Porque antes disso, você vai ter uma reserva ali, mas a dívida está crescendo de uma forma tão mais rápida que mais vale você utilizar esse recurso para resolvê-la de uma vez e aí sim você monta a tua reserva de emergência num terreno muito mais fértil, com muito mais tranquilidade. Tá. Então, e aqui a Jéssica está perguntando se é mais viável investir ou abater na dívida de financiamento imobiliário. Eu devia ter visto essa pergunta antes para você responder. Não, mas financiamento imobiliário é uma exceção. É legal que financiamento imobiliário é uma exceção. Principalmente se você tiver com financiamento imobiliário pré-fixado, numa taxa de até ali uns 10%, 11%. Tem gente que tem taxas de 6%, 7%. Pegou lá atrás com uma Selic baixa. Então, financiamento imobiliário não. Você pode, inclusive, montar a tua reserva de emergência, deve montar a reserva de emergência e deve investir antes de antecipar essas parcelas. Dívida imobiliária é bom, gente. Né? Eu estava tendo uma conversa bem bacana de uma mentoria ali que eu faço parte, conversei com um cara fantástico, assim, 20 anos de mercado, um cara novo também, extremamente coerente, né? E ele no Brasil, o único investimento que ele vai deixar aqui, ele está dolarizando tudo, porque já tem um volume grande e está com a vida resolvida lá fora. A única coisa que ele vai deixar aqui são as dívidas em imóveis. Ele compra imóvel financiado, porque ele sabe que ele consegue ganhar mais dinheiro do que os juros do financiamento. Então ele fala assim, Rafa, vale a pena tomar esse risco, porque eu quero ter uma parcela em imóveis, e se no final das contas der algum tipo de problema, o que eu deixo são dívidas, e o meu patrimônio está protegido aqui. E se a coisa continua bem, eu só vou pagando e no final adquiro aquele imóvel. Então, dívidas baratas são boas. Dívida ser ruim em todos os casos é um mito. Só que no Brasil só tem uma exceção, que são os imóveis. Todas as outras são ruins. Por isso que a gente deixa o imóvel aqui no cantinho e a gente generaliza todo o resto. Para automóvel, é ruim também. Cartão de crédito, cheque especial, são ruins. A exceção é o imóvel. E cuidado, se você tem, por exemplo, ali menos de 100 mil reais, sinto que ainda não está no momento de você comprar um imóvel. Você pode... né, querer mudar de emprego, mudar de cidade, você casa, precisa de um apartamento maior. Cara, quem é jovem, a vida ainda vai mudar muito. Deixa para comprar um imóvel quando você tiver ali, para dar entrada num imóvel e financiar, quando você tiver ali com seus 300, 400, 500 mil reais. Em frente ao total do patrimônio, eu geralmente gosto de deixar 20% em imóveis, não mais do que isso. Então, uma pessoa que tem ali seus 5 milhões, vai ter um imóvel de 1 milhão, 2 imóveis de 500 mil. Quem tem 10 milhões... 2 milhões em imóveis, terrenos, ativos imobiliários, né? Acho que fica uma estratégia bem bacana, complementando a questão das dívidas. Né? Ó, aqui tem um exemplo aqui que a menina falou assim, a Paula, sou professora de formação, tive burnout, saí da escola e hoje sou costureira de coração, estou bem. Esse é um caminho muito comum, assim, a gente no burnout muitas vezes se desilude com a nossa carreira anterior, porque, na verdade, ela meio que perdeu o propósito. A gente perdeu o propósito naquilo em algum momento, e o estresse é uma das consequências dessa perda de propósito, da gente não se ver mais motivado, de fazer por obrigação. Eu, quando colapsei, descobri mais para frente que eu já vinha trabalhando há 5 anos sem tesão nenhum, sendo que era uma profissão que eu me formei para ter essa profissão e sempre adorei, sempre fui bem, e eu já estava uns 5 anos meio que indo por obrigação, porque eu não via saída, eu ganhava super bem, eu falava, mas eu usava isso de pretexto, sabe? Não posso mudar de profissão, porque daí onde que eu vou ganhar tanto assim? Como se eu estivesse sustentando 40 filhos, né? Mas a gente vai usando isso de desculpa. Deixa eu ver. Mas é muito comum a gente mudar completamente de carreira, porque quando a gente burnouta, eu estou olhando aqui os coisas junto. Quando a gente burnouta, a gente se vê obrigado a olhar a nossa vida de uma outra forma. E aí que a gente começa a perceber as coisas que a gente deveria ter priorizado e não priorizou, os sonhos que a gente guardou na gaveta, né, as coisas que a gente não fez por medo, por trava, que deu uma amarelada, muito preocupado que a gente estava com o julgamento das pessoas, com o que iam pensar da gente e tal. A gente é obrigado meio a confrontar tudo isso, e a gente acaba achando como se a gente estivesse abrindo uma gaveta de memórias que estava trancada. E você começa a tomar contato com uma parte de você que você tinha esquecido. E aí é normal a gente achar nessa gavetinha de memórias
uma outra coisa que tem propósito para a gente, que faz mais sentido para a gente hoje, e conforme a gente vai andando no processo de recuperação, um trabalho que faça mais sentido com quem a gente passou a ser ou voltou a ser. Você vê, por exemplo, eu antes de escolher fazer propaganda, e de novo, é uma carreira que eu nunca me arrependi, eu amava fazer. Mas antes eu queria fazer alguma coisa ligada à saúde. E acabei indo para publicidade, e aí o que aconteceu? Eu voltei de uma outra forma e utilizando tudo que eu aprendi nesse meio do caminho, mas assim, a gente meio que dá uma voltada às nossas origens, a gente redescobre quem a gente é. Então, a coisa mais comum que tem é uma pessoa que burnouta e se redescobre numa outra carreira. É meio que regra? Não, tem gente que volta para o mesmo lugar, que tem gente que só continua, não precisa parar, tem gente que faz uma coisa parecida, tem gente que, por exemplo, era CLT e passa a ser consultor da mesma coisa, e tem gente que troca de carreira completamente, como eu fiz, como a Paula, que falou aqui, fez também. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. É bem legal, vocês veem que tem várias estratégias, não pode dar desculpa, você pode trocar de carreira, você pode continuar na tua carreira, você pode... Olha, eu vou contar uma história que eu já contei em algum momento, acho que não tem mais pergunta aqui. Eu contei em algum momento, em alguma aula, não sei se todo mundo ouviu, mas assim, meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade, né? E ele morreu novo, meu pai e minha mãe tinham 38 anos, ele teve um câncer horroroso. Então, todas as reservas que estavam sendo formadas para que a gente mudasse de casa e fizesse outras coisas foram consumidas pelo tratamento. E quando meu pai morreu, minha mãe se viu com uma filha de 11 anos e um estilo de vida para manter, para tentar que eu não saísse muito daquela estrutura que eu tinha, né, de segurança para uma criança. E a minha mãe fez o quê? Sem um puto. Ela foi vender roupa, ela foi vender bolo, ela foi fazer vela, ela fez... que ela fazia não lembro se ela fez salgadinho ou se era só bolo, mas ela se virou. Eu lembro de ir com ela nas lojas que ela pegava roupa em consignação, e daí ela ia na casa das pessoas, as pessoas iam na minha casa. Eu cresci com esse exemplo. Tá? Eu até outro dia achava que eu não tinha essa veia empreendedora, e aí descobri que era também uma fuga minha, porque é mais confortável você se colocar como funcionário numa empresa onde as coisas ruins que acontecem não são responsabilidade sua, ou pelo menos você tem ali uma certa estabilidade, segurança que a gente se ilude em ter. Mas eu cresci com esse exemplo e aprendi através dele que, assim, sempre tem uma solução. Talvez você não saiba qual é agora, mas quando você olha e fala, não tem jeito, é porque você não está querendo pagar alguma coisa, pagar um esforço, um comprometimento, uma responsabilidade, né? Que é isso que eu estava falando da responsabilidade. Quando você fala assim, não, eu até poderia fazer, mas é que o governo, é você querendo se eximir da responsabilidade. Não, eu fazia tudo direitinho, eu burnoutei porque minha empresa... E quando a gente vai fazendo isso, a gente começa a viver como criança. E criança não sabe lidar com dinheiro. Criança recebe mesada, vai na banca de jornal e gasta tudo. Então, eu falo muito sobre amadurecimento e autorresponsabilidade nesse processo de recuperação de burnout. E olha como tudo está ligado. A forma da gente lidar com o dinheiro também tem que ter um amadurecimento paralelo ao que a gente vai tendo pessoalmente. Porque ficar justificando as coisas que a gente não faz, as coisas que não andam, as coisas que dão errado, como sendo culpa da empresa, culpa do governo, é porque eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro. Eu ouço muito, Rafa, as pessoas falam assim, se eu tivesse dinheiro, eu já tinha sarado. Não tinha, porque você está pensando assim, né? Então, tem muita gente que acha que eu sarei porque eu vou num médico que é caro pra caramba. Mas ninguém sabe tudo de disciplina que eu sempre fiz até chegar nesse médico. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz, tudo que eu investi, né? As pessoas às vezes falam, nossa, eu não tenho tanta disciplina, então vamos olhar para isso ao invés de ficar justificando, né? Porque não tem dinheiro, porque a minha família não me ajuda e essa coisa toda, né? E eu vejo muito o teu mérito também nesse processo, né? Porque até o teu próprio médico, numa conversa nossa, falou que a tua evolução está sendo muito rápida, né? E isso é algo que não era esperado no tratamento, é algo que
é porque você está fazendo tudo certo, você quer melhorar, está correndo atrás. Que era uma frustração minha, né? Que eu falava, poxa, eu estou fazendo tudo certo e não estou conseguindo, né, achar um caminho. E hoje eu entendo que eu precisava ter passado por isso para que eu conseguisse aprender com o burnout o suficiente para fazer o trabalho que eu faço hoje. Eu gostaria de ter sarado em meio mês? Super sim! Mas eu sei que se eu tivesse sarado em meio mês, eu teria voltado a fazer tudo igual e teria um AVC com 50 anos, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender que a vida não está contra a gente, né? Que muitas vezes ela é injusta, sim, mas a gente sempre tem as armas que a gente precisa. O negócio é a gente acreditar nisso. E o processo de recuperação do burnout tem muito a ver com essa recuperação do nosso senso de merecimento, de capacidade. De eu falar, não, eu consigo fazer. Eu não sei como ainda. Eu não tenho a menor ideia como é, mas eu vou conseguir. Então, eu vim desse exemplo da minha mãe e me vi sem perceber, fazendo a mesma coisa quando eu me vi num burnout, no nível que era o meu, sem ninguém que me desse qualquer tipo de suporte, né? Então, às vezes eu vejo hoje as pessoas falando, eu não consigo sem tentar, me dá uma angústia, me dá uma nhaca. Porque eu falo, meu Deus do céu, gente, você não viu nada. Então, assim, a gente precisa aprender com o burnout a ser menos infantil, a ser menos passivo, a ser menos desistir com menos facilidade das coisas. Acreditar, né? Mais na gente, né? Na nossa capacidade. Por mais que você esteja despedaçado, né? Você fala assim, não, vou me recompor aqui, vou dar um jeito. Por mais que eu não acredite que eu sou capaz, eu vou tentar até o negócio funcionar. O que eu preciso fazer para ser capaz, né? Que terapia que eu procuro, quem eu sigo. E o que o Rafa está falando aqui hoje é isso. Você consegue fazer o que ele está falando com o dinheiro? Se você está ouvindo o Rafa e pensando, isso daí não é para mim, reveja, leva para terapia, porque com certeza você está fazendo isso com outras coisas na sua vida e isso está dificultando você em sair, porque o burnout, gente, é uma areia movediça. Quanto mais você se debate, mais você afunda. É uma coisa horrorosa. A gente precisa realmente falar, pera, calma, para tudo, deixa eu me organizar aqui, e isso inclui uma organização de finanças, ou seja, põe no papel. Quanto que você gasta, quanto que você ganha, quanto que você tem de custo que você não pode cortar, quanto tem de custo que você pode cortar e não sabia porque não tinha colocado no papel ou porque não precisava. Quanto que você pode guardar e começa a fazer as coisas acontecerem, né? Porque conforme a gente vai vendo resultados, você vai guardando um pouquinho por mês, depois de, 6 meses você olha, você fala, caramba! E aí você tem até mais motivação para continuar fazendo, né? Que nem dieta, né? Você emagrece um pouquinho por mês, na hora que... a roupa tá grande, aí você fica feliz fazendo a dieta. Exatamente. É uma porcaria fazer aquilo até o momento que você vê um detalhe que mudou, e você fala assim, opa, isso aqui faz sentido. E aí é você executar isso por 1, 2, 5, 10, 15 anos. As coisas bonitas da vida acontecem no longo prazo, né? Não que você não vá colher os frutos ao longo do processo, o processo é importante. Você chegar numa liberdade financeira, chegar numa qualidade de saúde, prática de atividade física, né? A gente tem um atleta, coisa desse tipo, né? Se formar em algum curso ou aprender sobre uma área de estudo, você vê que hoje você só sabe tanto sobre burnout porque você estudou nos últimos 7, nos últimos 10 anos, pra caramba, né? E viveu na prática aquilo e executou. Exato. E eu gostei até muito de um ponto que você comentou, Rô, da situação que você acha interessante ter passado por tudo que você passou, porque isso te muniu com ferramentas, né? Isso é um conceito que eu trago muito para minha vida, né? Até descobri esses dias que o Nietzsche fala sobre amor fático, é você amar todas as coisas que aconteceram, inclusive as coisas ruins, que foram elas que fizeram a pessoa que você se tornou hoje. Eu acho que é um conceito bem bacana, porque no final das contas a gente vê e fala, bom, todo tipo de desafio que vem na minha vida, eu não queria estar passando por isso, mas isso vai me tornar muito mais forte, e isso vai virar uma ferramenta, vai engrossar o meu couro para desafios ainda maiores no futuro. Eu vou me tornando uma pessoa mais capaz de realizar as coisas. A gente não sofre um baque desse porque Deus é maldoso, não é isso. Sempre tem um motivo. E assim, eu falo muito isso, mas as pessoas só acreditam nisso quando elas estão mais próximas da reta final do tratamento. Mas você que estiver
ouvindo e estiver meio no começo do tratamento, no meio, você pode achar que eu vou falar uma loucura, mas confia e guarda isso na cabeça, porque um dia vai fazer sentido. Burnout não é castigo, não é azar, ele é uma oportunidade. Chega um dia que a gente olha para trás e agradece o burnout. E eu sei que durante muito tempo isso é uma coisa, tipo, essa menina fumou banana e veio falar isso. Eu não acreditaria nisso 2 anos atrás, gente. Mas chega uma hora que você olha para trás e você fala, entendi. E muito obrigada. Quantas pessoas a gente não vê muitas vezes? Pessoas que tiveram câncer, que tiveram uma doença muito, muito pesada, que correram risco de vida e que a partir daí mudaram tanto a forma de ver a vida, de levar a vida, de estabelecer prioridades, que a pessoa olha para trás e fala, hoje eu agradeço. Eu já vi muitas pessoas falando, eu agradeço hoje a doença que eu tive. Então, eu agradeço hoje o burnout que eu tive, porque eu sei que eu estava sendo uma pessoa que não sou eu estava infeliz, eu estava exausta, eu estava deprimida, eu estava ansiosa, eu não tinha vontade de fazer as coisas, eu fazia obrigada. A vida não pode ser isso. Agora, você pergunta para mim, você conseguiria ver isso sem um burnout? Eu posso te afirmar que não, porque eu burnoutei com 43 anos. Então, eu acho que uma pessoa de 43 anos muito raramente vai sair do piloto automático, só se ela tomar um baque muito grande. Né? Uma pessoa mais nova até tem uma chance, dependendo do que aconteça na vida. Mas uma pessoa de 43 anos, então eu acho que eu, se não tivesse tido burnout, continuaria fazendo o que eu estava fazendo e teria um AVC agora, por essa idade que eu tenho agora. Então, assim, a gente precisa parar de demonizar as coisas. Tipo assim, eu sou azarado porque eu tive um burnout, ou porque eu fiquei doente, ou porque minha família não tem grana. Mas isso está na sua vida por algum motivo. E assim, você pode não conseguir entender hoje qual é esse motivo, mas movimenta essas coisas. Assume a responsabilidade, faz o que você tem que fazer, se organiza, começa a priorizar as coisas que te fazem bem, que você sabe que você pode impactar as pessoas, nem que seja quem está à sua volta com o seu exemplo. Porque um dia você vai olhar para trás e você vai falar: entendi. Que bom que eu passei por isso. Isso chama amadurecimento. A recuperação de um burnout, no fundo, é um processo de amadurecimento. Não é nada mais do que isso. Por isso que dói. Exatamente. Por isso que é horrível. Exatamente. Ai, Rafinha, te perguntei tudo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta que me fizeram, mas eu acho que não. Vamos ver, mas gostei pra caramba. Bem divertido. Acho que eu perguntei tudo aqui. Pessoal que está vendo a live, se ficou alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha no meu story agora. Se for uma dúvida para o Rafa, eu marco ele e ele responde lá para vocês, tá bom? Caso eu tenha pulado alguma coisa. Sigam ali a Roberta, bem de coração, o pessoal que está aí ainda. Devia ter falado isso até antes, né? Mas a galera já viu também nos stories. Porque o conteúdo dela é muito legal, assim. Daí que vocês viram, acho que é a primeira live que eu faço com alguém que não tem nada a ver com o mercado e foi muito de coração mesmo. E é uma coisa que eu já tinha pensado há bastante tempo, quando surgiu a sinergia, porque acho que nas nossas conversas me ajudou a amadurecer alguns conceitos. Eu vejo que as pessoas têm trabalhado muito e estão muito perdidas, né? Então eu às vezes estou passando ali na minha timeline ali do feed, vejo teus vídeos e falo assim, pô, isso aqui é um ponto interessante, né? Isso aqui faz sentido, né? Então acho que pode ser às vezes um caminho para lembrar das pessoas ao longo do dia que estão ali parando para olhar para as redes sociais, que é importante você cuidar da tua saúde mental, que é importante você dosar o quanto você vai trabalhar, ponderar essas questões na vida como um todo, né? Ai, muito obrigada. E eu queria que você falasse também sobre os seus cursos, que o Rafa tem cursos aí para quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Conta aí do que são e onde que as pessoas acham também. Perfeito. É pelo meu site, lá tem tudo, estamos evoluindo bastante o site, então tem para conversar com a nossa assessoria, né? A gente tem Assumindo o Controle, que é para te ensinar a gestão de gastos mesmo, desde decidir o que é importante, até organizar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, reserva dos sonhos. Tem ali um módulo extra para dívidas, junto com a imersão Assumindo o Controle, e explica um pouquinho básico sobre investimentos, né? Então são 6 horas e meia de curso, e agora a gente está com um curso de dolarização, para te ensinar a diversificar teu patrimônio, você encontrar um porto seguro. Eu descobri que muitas pessoas que já têm um patrimônio robusto, muitas vezes não estão confortáveis, falando assim, poxa, Rafa, eu tenho a impressão que a qualquer momento a coisa pode complicar na minha vida. Então, esse tipo de divisão também faz sentido.
Então acessem ali, que a intenção é melhorar cada vez mais o site para vocês e implementar algumas coisas de calculadoras. A gente está colocando bastante tempo e energia. Tem um assessor financeiro, você ou da sua equipe, ainda no link da sua bio tem o formulário que eu preenchi. Exatamente. Quando eu falei, quero este menino como assessor financeiro. Eu fui lá no link da bio e preenchi um formulário e aí ele entrou em contato comigo. E o que eu ia falar, e quem é do RD, quem não é, favor ser. Vai lá no Wesley, @Wesley.delanogari, R$19,90 por mês, muda a sua vida. Dentro do RD, um dos módulos que tem lá de professores convidados, tem um módulo de finanças que o Rafa que criou, elaborou e dá as aulas. Tá? Então, assim, não tem mais desculpa para falar não entendo, não sei o que fazer. Então, segue lá o Rafa, vai no site dele, vê tudo isso que ele falou, pesquisa sobre os cursos. Quem quiser uma assessoria financeira, gente, olha, eu vou falar uma coisa, eu sou chata, eu sou um inferno, eu amo esse menino, gente. Ele obrigado, me liga. Não, não é chata, não. Eu xingo o cara do Itaú, ligava e eu falo, ai, caceta. Agora o Rafa liga, oi, Rafa. Então, assim, vai lá no link da bio. Eu indico para todos os meus amigos sempre. Segue este menino, que o cara é um monstrinho. Só isso que eu tenho a dizer. Show de bola. E eu acho que você está com algum... Não sei se você estava com algum curso, né, também. Não sei se já passou, se está aberto o carrinho ainda. Como é que ele funciona, esse curso? Não, eu tô deixando ele no perpétuo. Eu tenho um aulão que chama Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout. E agora? Onde eu respondo o que é burnout, por que a gente burnouta, como é o tratamento, se tem cura ou não, de quem é a culpa. São as questões assim que primeiro vêm à nossa cabeça quando a gente descobre ou desconfia do diagnóstico. Em poucos dias, já vou fazer um jabá duplo aqui, em poucos dias eu vou lançar um outro aulão que vai ser sobre desbiose intestinal, que é um assunto fundamental que se entenda numa recuperação de burnout, mas que, infelizmente, na maioria dos médicos alopáticos que nós vamos, eles tratam o burnout como um transtorno de humor, deixam o intestino para lá e a gente nunca sara. E aí vem aquele mito de que burnout não tem cura e outras ignorâncias do tipo. Esse aulão vai entrar daqui a poucos dias, e aí vai ter mais possibilidades aí para também ir elucidando cada vez mais e mais profundamente para as pessoas que se interessam, que precisam de recuperação ou que não estão conseguindo passar da lista de espera do meu atendimento, que graças a Deus eu tenho uma lista de espera que já está muito grande. Estou até formando... Nossa, então eu fiquei um pouco desesperada quando eu vi. Agora eu formei uns grupos de EFT que nós vamos fazer esse ano ainda. Se for uma coisa que tenha procura, nós vamos fazer no ano que vem. As informações estão aqui no link da bio do Instagram. E assim nós vamos indo também para ampliar esse conhecimento, porque eu fico um pouquinho puta com o que eu ouço, com raríssimas exceções, sobre burnout nas redes. As pessoas falando loucuras, os profissionais falando coisas que a gente que passa, que está lá cara a cara com o médico, sabe que é bobeira, tal. Então, assim, Rafa, tu fala, nossa sociedade vai sair aí um dia, pessoas vai virar saudáveis e apesar de eu não pesquisar muito sobre o tema, você foi a pessoa que eu mais me identifiquei, assim, em questão de falar sobre burnout, porque eu vi que, assim, eu vi coerência ética, no sentido que você fala algo que você viveu e que você vive na prática, e é algo que dá para saber que sabe lidar, né? Diferente de um médico que nunca teve burnout falando sobre o que é burnout, sabe? É como alguém que não investe falando sobre investimento. Exatamente. Olha o jabá aqui, ó, a Dani, que também foi minha cliente. Olha, maravilhosa, Dani, fofa, te amo. Recomendo muito as sessões com a Roberta, ela é certeira demais, me ajudou muito. Mais um pouco vai ter que treinar algumas pessoas aí, Roberto, já tá com fila de espera, tá expandir esse time. Não, tá vendo? Mas é o que você falou, eu fico feliz, por exemplo, com o resultado da Dani. A Dani chegou com uma autoimagem profissional completamente deturpada pelo estresse crônico. E aí, hoje, ela tá vendo quem ela é. Ela era uma Ferrari presa numa garagem e agora a menina corre enlouquecida. Todo mundo elogiando. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. A diferença entre a gente se fiar pelo que a gente ouve dos coaches, das pessoas, e do que a gente sente. É difícil a gente conseguir achar um equilíbrio. Por isso que eu falo, procurem ajuda, procurem um terapeuta, procurem um psicólogo,
procurem um assessor financeiro, comecem a lançar mão de pessoas que podem trazer para você um conhecimento que te dê uma segurança também emocional, porque isso é importantíssimo. E às vezes a gente fica enlouquecendo sozinho com as referências que a gente tem e fica desesperado, sendo que a uma arroba de distância tem alguém que pode transformar a sua vida, né? Vou até dar uma dica para o pessoal, né? Porque às vezes a pessoa não está convencida, né? Tanto a parte de assessoria financeira quanto, né, a parte de terapia, propriamente. Né, se não está convencido ainda, acessa o perfil, por exemplo, da Roberta, curte vários posts diferentes, de forma aleatória, salva eles, começa a curtir os stories, para o algoritmo do Instagram entender que você quer receber aquele conteúdo. Indiretamente ele vai começar a aparecer para você ao longo do dia. Isso aparecendo, você vai começar a pegar uns insights e vai decidir o quanto isso é importante para a tua vida. Provavelmente você vai começar a escutar um ponto aqui, vai aplicando, outro ponto ali, vai aplicando, vai começar a notar uma certa melhoria, ou pelo menos tem coerência ao que está sendo falado, e a partir dali você vai tomar uma decisão afirmativa de querer começar, falar assim, não, vou então atrás desse curso especificamente. Eu fiquei bem interessado no teu curso de intestino. Eu falei assim, pô, eu gosto de saúde intestinal, eu sei que é um órgão importantíssimo para o corpo, que o pessoal não dá valor, né? Fala assim, que eu vou olhar para o meu intestino, mas falam que isso mexe com todo o resto, né? Não, total. E você sabe que depois que eu acabei a aula, eu falei, meu Deus, tem uma aula de intestino no RD, deixa eu ver se eu não falei nenhuma besteira, e fiquei orgulhosíssima, porque eu falei, não. Inclusive é cliente nossa também, né? Thaís é aquela doutora, uma simpatia. Muito bem, gente, ficamos aqui quase 2 horas, Rafa, atrapalhei sua academia. Não, já fui hoje de manhã, eu ia talvez pela segunda vez, mas acho que vou jantar e já vou para a higiene do sono, ler um pouco. Vai lá. Eu tô em débito, fiquei doente, eu não fui na semana passada. Eu ainda tenho uma carena para fazer, eu ainda vou jantar. Hoje eu tô o exemplo do que não se deve fazer. Andei muito, acabou. Qualquer hora, você tem alguma aula explicando o que é a Macarena? Eu sempre fico curioso dessa Macarena aí. Então, eu não posso ter uma aula explicando, porque é um protocolo que é de uma mulher canadense e ela comercializa. Eu mandei um e-mail para ela pedindo para representar, para trazer para o Brasil, porque eu acho que não é acessível em dólar e em inglês, né? E aí, simplesmente, todo mundo falou assim, tudo bem, ok, vamos passar para o departamento responsável, e nunca mais eu tive notícia. Então, assim, eu às vezes ensino para algum cliente, mas não posso ensinar publicamente, porque eu estaria sendo ladra, né? Vamos montar, então, a Macaruzi. Aí a gente pega... É a Macarena adaptada. Mas só para quem não está... Depois eu até te explico, te mostro aqui os papelzinhos. Mas para quem não está entendendo, é um protocolo de como é que chama? Neuroplasticidade que reequilibra o sistema límbico. Porque no meu caso eu fiz um tratamento que foi responsavelmente colocado na minha vida, que fez o meu sistema límbico pirar, e eu passei a não poder fazer nenhum tipo de movimento além de andar na casa. Então, se eu andasse 4 minutos, eu já ficava uma noite inteira sem conseguir dormir, meu corpo ligava um alerta, né? E aí o meu médico, num esquema de última cartada, tipo, não tinha mais o que fazer, tava todo mundo desesperado, ele falou, cara, tem essa maluca aqui, que eu ouvi não sei quem falando, não sei nem como é direito, me mandou o link, resisti um pouco, fui ver, e simplesmente resolveu todo o problema. É maravilhoso. Mas, infelizmente, eu não posso. A coisa que eu mais gostaria no mundo era dela me dar essa permissão. Eu tenho, inclusive, o aval do Dr. Alain, que falou, eu te ajudo a fazer divulgação, a fazer as coisas, mas eles não me responderam, então eu fico aqui de mãos atadas. Eu explico, às vezes, para algum cliente que está passando com terapia comigo, mas escondido. Entendi, né? A gente tem que dar algum jeito de... Porque se é um protocolo bom, isso tem que se tornar acessível para mais pessoas, né? Pois é, mas é caro, custa quase $400, e a mulher fala em inglês, tem legendas em alguns idiomas, português não. Então, não é acessível, não é uma coisa acessível. É uma coisa realmente para quem pode investir. E, bom, vai ver, gente, eles estavam reformando tudo. Vai ver, um dia a mulher vai falar para mim que tudo bem. E, nesse caso, eu prometo que eu aí trago, democratizo, divulgo e ensino para todo mundo e tal. Perfeito. Por enquanto, eu só posso te mostrar como é escondido. É o segredo da Macarena.
Eu te mostro. Por favor. Rafa, não sei como te agradecer. Muito obrigada por você estar aqui, com toda a paciência, explicando para todo mundo. Espero que todo mundo tenha aproveitado. De novo, se ficou alguma dúvida, eu vou abrir a caixinha. Eu vou agora, quando for salvar a live, vou ver se eu consigo colocar naquele negócio de postagem. Aí você pode deixar no seu. Show de bola. Se conseguir, eu não sei se live dá para fazer isso, mas se der, é muito bom. Eu acho que eu consegui fazer isso uma vez, sim, mas nunca prometo, porque o Instagram é mais maluco que eu. Então eu vou tentar. Mas qualquer coisa vai ficar no YouTube, vai ficar no meu Instagram também. Mas vamos ver se a gente consegue colocar nos dois. Excelente, Rô. Se conseguirmos, tá bom? Muito obrigada. Fechado. Obrigadão. E é isso. Obrigado, pessoal. Ficaram com a gente ali. Não sei se alguém ficou até o final, são pessoas novas, mas. Tem 28 pessoas aqui no Instagram e 5 aqui no YouTube. A gente manteve uma boa o YouTube começou a aparecer mais gente aí também. Show de bola, gente. Agradeço muito a companhia de vocês. Que quinta-feira é um dia complicado, né? Quinta-feira já tem muita gente que vai pra balada. Tem jovens que falam que quinta-feira é a nova sexta-feira. Né? Então, eu agradeço mais uma vez. Às 8 da noite, porque eu exijo comprometimento. Eu não deixo normalmente as aulas mais do que 24 horas, porque eu quero fazer as aulas sempre para quem está afim de sarar. Que é o que eu falo, o meu perfil não é um perfil que fala sobre burnout, é um perfil que fala sobre burnout para quem está afim de sarar, que é completamente diferente. Exatamente. Gostei. Quem não quer se ajudar, não tem o que fazer, né? Não tem, aí a pessoa não vê, fala, é difícil, é muito. Então tá bom, cada um sabe de si. Exatamente. Né? Mas uma hora ela volta querendo, né? Talvez não está no tempo dela ainda. Exatamente. Mas normalmente entra um pouco de gente ao vivo e depois o pessoal vê na sexta-feira. Normalmente, sexta e sábado, o pessoal vê bastante. Show de bola. Então, tá obrigadão. Eu vou desligar. Na verdade, eu vou desligar primeiro no YouTube, depois no Instagram, que é para eu fazer direitinho o negócio lá de live. Perfeito. Então, bem tranquilo. Tchau pro pessoal do YouTube. Ficou no YouTube aqui, que eu fiquei olhando para lá, gente. Então, desculpem. Ficou meio cada um olhando para um lado. Eu fiquei aqui a live inteira. E eu fiquei assim, desculpa, pessoal do YouTube. Aqui ficou de cara para a ponta do meu nariz. Me perdoe. Então, eu vou primeiro desligar aqui no YouTube, gente. Tchau. 1, 2 e já. E aí a gente continua aqui fora do ar, eu e você.